Os 10 melhores jogadores de cada posição. No vídeo de hoje nós vamos pegar sim o top 10 dos melhores jogadores na atualidade de cada posição no futebol. Então, os 10 melhores goleiros, zagueiros, laterais, meias, atacantes, enfim, todas as posições, tudo separadinho, você vai ver os 10 melhores jogadores. E é claro que eu preciso já dizer aqui que essa é a minha opinião, certo? Você pode não concordar com alguma posição ou outra, achar que algum jogador que ficou fora do top 10 mereça estar ali, enfim, isso você pode comentar aí embaixo, posição por posição, inclusive eu incentivo que você faça isso, tá? Antes de eu te falar do top 10, né, antes de eu começar a mostrar o top 10 da posição, eu sugiro que você pense rapidamente aí nos jogadores que você acha que vão estar no topo, para ver se vai bater, né, com a minha lista aqui e se você tem argumentos suficientes para sustentá-los no topo, né, cara? Então, enfim, o vídeo de hoje vai ser longo, deu muito trabalho, então eu peço que você já deixe um like. Se você não gostar no final, pode tirar o like, deixa o dislike daí, não tem problema nenhum, mas já deixa o like, já dá um hypar também pro YouTube já entregar esse vídeo para mais pessoas e bora lá, começando com os goleiros, cara. O primeiro goleiro que eu trago aqui pra nossa lista de hoje, né, o 10º melhor goleiro da atualidade é Mike Maignan. E rapidinho, antes de continuar, né, falar do Maignan e todos os outros nomes, eu vou explicar um pouco os critérios, né, que me fizeram montar essas listas aqui. Então, cara, o primeiro critério é o impacto na atualidade, simplesmente o desempenho do cara em 2025, né, nessa temporada atual. Então, todos os tops aqui, né, todas as listas não vão ser de maiores, né, não é se o cara já é maior na história do que o outro ou não, se ele é melhor como jogador, não, é na atualidade. Se ele está jogando bem na temporada, ele vai estar numa posição acima, mesmo que o cara tenha mais história que ele, entendido? E também eu coloco, né, pra montar esse top, pra colocar um jogador à frente do outro, eu considero o nível de enfrentamento, porque não adianta, né, o cara ter números excelentes, ele, no caso dos goleiros, por exemplo, ele defender muitas bolas, né, mas ele acaba estando num time muito fraco, um time que é muito exigido, então por isso ele tem muitas defesas. Então esse top aqui é basicamente um somatório de critérios, tá, cara? Se o cara tá desempenhando bem na atualidade, se ele tá enfrentando adversários difíceis e se saindo bem nesses jogos difíceis. E claro, eu também coloco um pouquinho de projeção, né, até o fim da temporada e com base no que esses caras já apresentaram, porque não adianta nada eu colocar um goleiro que está indo muito bem aqui, mas eu sei que daqui a pouco ele pode acabar caindo, né, e colocar ele na frente de outro cara que talvez não esteja tão bem, mas que eu sei que é um goleiro mais sólido. Então, enfim, né, dito tudo isso, o Maignan é o nosso 10º goleiro aqui dessa lista, e o Maignan é um desses casos que ele é um grande goleiro já, né, ele talvez seja um pouco subestimado, eu não vejo tanta gente falando do Maignan, mas ele é um grande goleiro, cara, ele tem feito boas partidas. Recentemente ele jogou muito bem, né, numa partida do Milan contra o Roma, que o Milan saiu vencedor, inclusive, com ele fazendo boas defesas, mas assim, no somatório da temporada, ele não fez tantas partidas excelentes como essa contra a Roma, tá, ele em alguns jogos ali oscilou um pouco, né, o Milan não é um time que tá tomando poucos gols, né, o Milan tá sendo bem vazado ali em muitos jogos, e na seleção da França também ele tava naquele jogo contra a Islândia 2-2, enfim, mas o que dá pra gente dizer que colocou o Maignan aqui nessa lista, né, nessa 10ª posição, são os jogos grandes, porque ele foi bem contra a Roma, como eu já falei, ele também foi muito bem no 0-0 do Milan contra a Juventus, e também na vitória do Milan sobre o Napoli. Então, nesses 3 principais jogos do Milan na temporada, o Milan que não disputa a Champions League e nem a Europa League, né, isso também é um critério, né, que eu vou usar aqui para definir, né, uma posição acima ou não, se o cara está jogando bem tanto nas ligas nacionais quanto na Champions League, Europa League e tudo mais. Então, o Milan não está disputando, ele está disputando apenas o campeonato italiano, e nas grandes partidas do campeonato até aqui, o Maignan foi muito bem, então ele merece estar aqui nessa 10ª posição. E passando para a próxima, a gente tem o Nick Pope, o goleiro do Newcastle, que também vem jogando muito bem. O Newcastle não está tão bem na Premier League, mas na Champions League o Pope, quando foi exigido, foi excelente, cara. Ele é um goleiro muito seguro também, raramente falha, tá? Você não vê o Pope, né, frangando e tudo mais. Merece estar aqui na frente do Maignan justamente pelo critério que eu falei da Champions, né? O Maignan não tá disputando e o Pope tá indo muito bem na Champions League, assim como o Gregor Kobel, que é o goleirão do Borussia Dortmund. E cara, o Dortmund não está nada bem nessa temporada, mas o Kobel vem fazendo sua parte. Até no 4-1 do City ali, o último jogo, né, ele foi bem, tá? Ele, quando foi acionado ali e era possível defender, ele conseguiu defender. Ele foi muito importante na classificação do Dortmund na Copa da Alemanha, né, contra o Frankfurt. Na Bundesliga, ele não está tão bem quanto nas temporadas anteriores, né, que ele vinha mantendo um nível muito bom, mas ele é um goleiro muito sólido ainda, está fazendo boas partidas, então merece estar na 8ª posição. Só que ele ainda fica atrás de Sommer, que é o nosso 7º colocado, o goleiro que também já teve dias melhores ali na Inter de Milão. Inclusive, os dois são suíços, né, o Sommer e o Kobel,
e atualmente é o Kobel, que é o titular da seleção da Suíça, mas isso é porque o Sommer se aposentou, né? Depois da Euro de 2024, o Sommer se aposentou da seleção, e eu acredito que se ele tivesse ainda, né, jogando pela Suíça, ele seria chamado e não o Kobel. Então, assim, o Sommer é um goleiro muito seguro, é um goleiro muito bom também, com bons reflexos ali, vem fazendo boas partidas e por isso ele está aqui na 7ª posição. E na 6ª, eu acho que é uma surpresa, não sei se você esperaria ver Joan Garcia aqui. Pois é, ele se machucou, estava jogando Chesney ali no Barcelona e tudo mais, mas as partidas que o Joan Garcia jogou, cara, ele foi muito bem, tá? Ele foi muito importante para vários resultados ali do Barcelona. Você pega um empate contra o Rayo Vallecano, por exemplo, né, que foi 1-1, não é um empate, não é um resultado tão bom para o Barcelona esse empate, mas ele foi muito importante, tá? O próprio jogo contra o Levante, ele fez algumas intervenções ali e o Barcelona ganhou, né? Ele tomou 2 gols nesse jogo, tá? O jogo foi 3-2, mas mesmo assim ele foi muito importante, assim, nesse jogo, tá, cara? Na Champions ele foi muito bem contra o próprio Newcastle, né? Na vitória do Barcelona ali sobre o Newcastle. Então, o João Garcia, um goleirão jovem, né? De 24 anos, tá indo muito bem, sim, no Barcelona. Se não fosse a lesão, ele estaria talvez até um pouco acima nesse top aqui, tá? Mas as lesões deixam ele aqui nessa 6ª posição. Na 5ª posição temos Gianluigi Donnarumma, e aí você pode pensar que ele até merecia estar um pouco mais acima, porque ele vem jogando muito bem no City mesmo. O City realmente encontrou um grande goleiro, cara, para grandes jogos ali, para os momentos decisivos que talvez não tinha tanto com o Ederson, né? Que é um goleiro muito bom, mas não é do nível do Donnarumma. Ele vem evoluindo ao longo da temporada, ele ainda não está no prime do Donnarumma, que a gente já viu, mas ele vem sim fazendo boas partidas. Só que eu não coloco ele muito acima porque, bem, você vai ver os caras que estão aqui em cima agora e começando com o Neuer. Sim, o Neuer está jogando muito bem, tá? Ele também, assim como no caso do Donnarumma, não é o prime Neuer, né? A gente já viu o auge do Neuer, ele já passou, mas, cara, esse momento do Neuer ainda é muito bom e eu coloco ele sim como um 4º melhor goleiro do mundo na atualidade. Tem a partida recente contra o PSG, que ele foi muito bem. Tem o duelo contra o Clube Bruges na própria Champions, que o Bayern ganhou de 4-0, mas o Neuer foi muito bem, tá? Quando foi acionado ali. Então é um goleiro muito seguro por todo o histórico dele, né? A gente não pode desdenhar do Neuer, achar que ele não é mais um grande goleiro. Inclusive a gente viu no Super Mundial que ele foi muito importante. Neuer, 4º melhor goleiro do mundo e fica de fora do nosso top 3, que é aberto com Vicário. Sim, cara, o goleirão do Tottenham pra mim é top 3 melhores goleiros do mundo na atualidade. Eu já falei bastante sobre o Vicário num vídeo recente que fiz sobre, né, os jogadores que merecem um time melhor. Eu tô deixando aí no card se você quiser conferir esse vídeo depois também. E o Vicário é um desses casos que merece um time melhor simplesmente porque ele vem carregando o Tottenham em muitas partidas, tá? Carregando, que eu digo, né, ele vem evitando derrotas ou evitando empates, né, fazendo com que o Tottenham ganhe, porque ele vem fazendo excelentes partidas, cara. Das recentes que a gente pode citar é contra o Mônaco, que ele foi importantíssimo na Champions, fez grandíssimas defesas. Contra o Everton também, um jogo 3-0 ali, o Tottenham também foi muito bem, como um todo, né, mas o Vicário, quando foi exigido, foi muito importante. Contra o Chelsea, né, o Tottenham perdeu o jogo de 1-0, e se não fosse o Vicário, teria perdido de muito mais, porque ele fez grandes defesas ali. Então o Vicário vem num nível excelente, ele é um dos goleiros que mais evitou gols até aqui, né, no mundo todo, né, contando todas as ligas, e na minha visão merece estar aqui no top 3. No top 2 temos Courtois, e aí você deve estar maluco agora, né, como assim o Courtois tá em segundo? Quem é que vai estar em primeiro? Tá, calma lá, vamos começar falando do goleirão belga que voltou para a seleção, também está voltando ao seu alto nível, talvez não esteja no prime Courtois, assim como os outros ali que eu citei, mas o Courtois está muito bem, cara, ele está jogando muito bem, ele também está fazendo com que o Real Madrid perca menos partidas, ou então, né, salvando o Real Madrid de tomar goleadas ainda maiores, tá? Contra o Liverpool, por exemplo, também, né, um jogo recente que os Reds ganharam de 1-0, o Courtois foi muito bem, cara, de novo ele jogando muito bem contra o Liverpool ali, mesmo o Real perdendo, ele teve o seu papel ali muito importante, tá? Em várias defesas difíceis. Contra o Barcelona, no clássico, ele não foi o melhor jogador do time, né, não esteve entre os melhores, até porque o Barcelona não agrediu tanto, né, o Real Madrid teve uma vitória até que tranquila, mas também quando foi acionado, ele fez algumas defesas. Cara, não tem como, o Courtois é excelente. Eu acredito que esse top vai ser atualizado bem em breve, tá? Eu acho que o Courtois é o melhor goleiro da atualidade, tá? Em termos de projeção do desempenho, né, o que eu acredito que ele vai se tornar, o que ele já fez e o que eu acredito que ele ainda vai fazer, eu imagino isso, né, o projeto que ele vai terminar como o melhor goleiro da temporada, mas até aqui ele é o segundo, porque em primeiro lugar, o melhor goleiro do mundo na atualidade é David Raya. Sim, cara, o Raya já foi muito contestado, né, já foi muito criticado no Arsenal, mas nessa temporada não tem o que falar do goleirão, tá? Ele não vem sendo tão exigido. Se você pegar as notas dele, né, essas notas de aplicativo, você vai ver que ele não tem notas tão boas durante as partidas, cara, mas é porque o Arsenal como um todo não vem sendo muito exigido. O sistema defensivo do Arsenal é muito protetivo, sabe? Não é um time que cede muitas chances, então o Raya, claro que não vai fazer muitas defesas e vai terminar com notas baixas. Mas se você assiste os jogos, você vê que o Raya é muito importante mesmo sem fazer tantas defesas, tá? Ele ajuda muito na construção do Arsenal, né? Ele muitas vezes tem bolas longas ali que ligam ataques bons para o Arsenal. Ele atualmente é o goleiro que menos tomou gols em todo mundo, né? Ele tem 11 clean sheets até aqui
aqui na temporada. E claro, isso não é total mérito só dele, né? Ele não tomar gol também tem o mérito do time, mas é um dado muito importante, cara. E ele também é o goleiro que menos sofreu gols de todos esses, né? Ele sofreu apenas 5 gols. Então, ele ficou 11 jogos sem sofrer gols e sofreu apenas 5. E na Champions League ele não sofreu nenhum, né? Foram 5 gols sofridos na Premier League. É uma temporada muito boa, ele quando vem sendo exigido, vem jogando muito bem. Eu lembro dos jogos contra Manchester City, contra Manchester United, que ele jogou muito bem, cara. Ele foi importante mesmo em defesas ali, pra não deixar os times empatarem no Arsenal, né? Ou até saírem com a vitória, quem sabe. Então, enfim, vamos passar a régua nos goleiros, porque ainda tem muita posição pra gente falar. Esse vídeo vai ficar enorme, meu caro, mas vamos lá. Já comenta aí embaixo se você concorda com essa lista de goleiros. Se não, deixa aí o seu comentário, né? Quem você acha que é o top 3, pelo menos, aí, pra você não colocar os 10 jogadores. Coloca os 3 primeiros aí pra ver se bate um pouquinho, pelo menos. E, cara, não vai só criticar, porque isso aqui é muito difícil de fazer, tá? Eu tô ainda no começo, mas você vai ver que ao longo de todo esse vídeo é uma coisa muito difícil, cara. Você separar os 10 melhores jogadores seguindo critérios ali minuciosos é muito difícil, cara. É muito difícil. Tenta fazer aí, tenta fazer. Mas vamos passar para os laterais direitos. E abrindo a nossa posição de lateral direito, temos o Koundé, um cara que é muito melhor defendendo que atacando. Ele esteve melhorando ofensivamente ao longo das últimas temporadas, mas na temporada atual, eu não sei dizer, né, ele não tá tão bem assim. Eu tive até dificuldade, pra ser sincero, já expondo aqui pra vocês que pra fazer esse top de laterais direitos, né, foi muito difícil, cara, porque a lateral direita é uma posição que tá meio deficitária, né, não tem tantos laterais direitos, né, surgindo com muito talento, enfim, com muita expressão ali no mundo do futebol, como tem laterais esquerdos, por exemplo, que a gente vai ver depois, que tem muitos caras jogando em um altíssimo nível. Mas tá, o Koundé abre aqui a nossa lista e fica atrás de Matt Cash. Pois é, o lateral do Aston Villa já é bem conhecido, ele já não é nenhum jovem, né, ele tem 28 anos ali, está há muitas temporadas no Aston Villa, cara, mas dessa em especial ele vem jogando muito bem, tá, ele não tem notas altas também, né, se você for olhar que nem o Raya, mas você assistindo os jogos você percebe que ele é sim muito importante. Ele fez o gol da vitória do Aston Villa contra o City recentemente, né, na Premier League ali, é um lateral bem mais defensivo que ofensivo, ele não apoia tanto o ataque, né, tão bem quanto os outros nomes que vão aparecer aqui, mas no momento, né, na atualidade ele está tanto apoiando o ataque melhor que o Koundé, quanto defendendo mais que o Koundé também. Ele é um lateral mais defensor mesmo, né? Bons números de desarme, interceptações. Então por isso, Matt Cash está aqui na nossa 9ª posição. E na 8ª posição temos Daniel Muñoz. Esse aqui é um lateral da Colômbia, tá? Que joga no Crystal Palace. E, cara, ele tem números absurdos de desarmes e interceptações. Se você está acompanhando a nossa série, né, mês a mês ali, fazendo o resumo, né, das estatísticas da temporada, reparou que o Daniel Muñoz está liderando ali como o cara que mais desarma e intercepta no mundo. Então, assim, ele por vezes joga até um pouco mais avançadinho ali, né, uma ala direita, mas aqui a gente tá meio que juntando, né, os alas direitos com os laterais direitos. Então, não estranha se aparecer aqui algum cara que jogou já em outras posições, porque é bem normal, né, atualmente, pelo menos, muitos caras que são meias vêm jogando na lateral direita, enfim. Daniel Muñoz merece estar aqui, o Crystal Palace está fazendo uma ótima temporada e ele vem sendo muito importante para isso. Na 7ª posição temos Laimer, sim, um cara que era volante no Bayern de Munique, mas que vem jogando mais na lateral recentemente, inclusive ele jogou na lateral esquerda, tá, em muitos jogos dessa temporada, mas aqui eu não vou colocar o cara como um dos melhores laterais esquerdos, sendo que ele é mais lateral direito, né, então ele já está jogando na lateral direita mais vezes ali, e a projeção pra temporada é que ele jogue mais vezes na direita mesmo, né, ele não é um lateral esquerdo. E cara, o Laimer, ele vem evoluindo bastante, tá, ele era um lateral bem travado, ele era um jogador bem travado, né, um cara que só passava a bola, né, recebia, passava pro lado, não fazia tanta coisa. Agora ele vem fazendo ultrapassagens, vem se dando muito bem com o Kimmich ali, tá? Fazendo tabelas, entrando na área pra finalizar, enfim, encontrando espaços ali que ele não procurava fazer antes. Uma baita evolução de jogo, né, do Konrad Laimer, que merece estar aqui na nossa 7ª posição. Na 6ª posição temos Marcos Llorente, o lateral direito do Atlético de Madrid, que também é um desses casos, né, ele não é um lateral de ofício, ele começou ali como volante e tudo mais, mas foi cada vez mais migrando pra lateral do Atlético de Madrid, e hoje dá pra dizer que ele é o lateral direito do time, tá? A gente tem o Giuliano Simeone, que joga ali meio que uma ala, uma meia pela direita ali, às vezes recua um pouco mais para ajudar na marcação, mas o lateral de fato é o Llorente e ele vem jogando muito bem também, tá? Vem apoiando bem o ataque, vem fazendo seus golzinhos e defensivamente ele é um leãozão, cara. É um volantão de ofício, né? Não tem como, o cara vai desarmar, vai interceptar, vai cortar, enfim. Ele tem um grande poder de marcação. Na 5ª posição nós temos o primeiro cara fora de posição, talvez, e é o Valverde. Sim, o Valverde é um meia, né, cara? Ele é um meia central, ele joga de volante também, ele joga mais pelo meio, meias laterais, enfim. Mas, na temporada atual, ele vem jogando bastante de lateral direito. Eu acho que isso vai mudar, né? A ideia é que Carvajal ou Arnold joguem pela direita, mas o Carvajal se machucou de novo, já tinha se machucado antes, né? Teve mais uma lesão. E o Arnold, a gente não sabe também como vai ser, né? Ele está voltando de lesão agora. Ele é um cara com um certo histórico aí de
lesões também, então não sei se ele acabar se machucando de novo, né, em algum momento, o Valverde vai acabar assumindo essa lateral direita, cara. E até aqui ele vem jogando muito bem, tá? O Valverde é um cara muito polivalente, é um cara muito versátil, ele joga bem em todas as posições, vem jogando muito bem na lateral direita também. Enfim, se ele acabar voltando pra meia, né, nunca mais ele jogar de lateral na temporada, eu refaço esse vídeo aqui no final, quem sabe, né, e corrijo a posição dele ali, encaixo ele ali nos meias centrais ou volantes, tá? Mas até aqui, o Valverde é o quinto melhor lateral direito do mundo, é impressionante porque o cara nem lateral é. E na quarta posição temos Reece James, outro cara que também não vem jogando tanto como lateral, ele vem revezando com o Gusto, cara, como lateral direito, porque às vezes o Gusto joga ali na direita, às vezes o Gusto vai pra posição de volante. E às vezes é o James que faz isso, né? Então eles se revezam, quando um tá na lateral direita, o outro tá jogando como volante. Mas o Reece James também já jogou como um defensor, né? Um zagueiro pela direita, só que todo mundo sabe que a posição dele é lateral, né? Ele é um lateral direito de origem, e como ele vem jogando mais partidas nessa posição, nessa temporada, né? Ele fez partidas em outras posições, mas ele fez mais partidas na posição de lateral direito, eu coloco ele aqui como o quarto melhor lateral direito do mundo, porque ele vem jogando muito bem. Na terceira posição, talvez seja uma surpresa pra você, mas temos Nord Mukiele, sim, o lateral direito, né, barra defensor direito do Sunderland. Eu digo lateral barra defensor porque o Sunderland muitas vezes joga com uma linha de 5 quando não tem a bola, tá? Mas quando tem a bola, normalmente quem é o lateral ali é o Mukiele mesmo. E ele é o cara que vem assombrando a Premier League aí com seus arremessos laterais. Você deve ter visto que muitos times estão usando esse artifício, né, essa estratégia de jogar o lateral pra dentro da área e tentar ali achar um golzinho. E não só por isso, tá, cara? O Mukiele, ele vem apoiando muito bem o ataque, além desses laterais, né, desses arremessos laterais, ele vem apoiando muito bem, construindo jogadas mesmo, aparecendo dentro da área, em bolas paradas, ele é muito importante. Defensivamente, ele é excelente, tá? Um cara que desarma muito bem, que tem um ótimo tempo de bola. Então, eu acho que o Mukiele merece sim estar aqui em terceiro lugar. Pode ser que o Sunderland tenha uma queda, né? Seja um fogo de início de temporada ali, eles acabem até caindo bastante na tabela, enfim, o Mukiele não jogando tão bem assim, mas eu não sei não, tá, cara? Eu acho que o Mukiele tá jogando muito bem e pode ser que ele permaneça nesse top 10 aqui até o fim da temporada. Vamos ver. Na segunda posição temos Hakimi, e agora também eu tenho certeza que a sua cabeça tá explodindo. Como assim o Hakimi é o melhor lateral direito do mundo, cara? Como? Se ele não tá em primeiro, quem é que tá? E aí eu te dou esse tempinho, começa a pensar em quem é o melhor lateral direito do mundo aí, porque eu tenho certeza que você achou que era o Hakimi, mas ele está na segunda posição, vem jogando muito bem. Se a gente colocar em termos gerais, né, não apenas essa temporada, o Hakimi é o melhor lateral direito da atualidade, né, assim, do mundo na atualidade, eu quero dizer. O cara que melhor desempenhou até aqui, né, nesses últimos anos. Mas na temporada atual, né, se a gente pegar só essa temporada, esquecer ali o retrospecto da última Champions, das últimas competições, o Hakimi é o segundo, tá? Ele vem jogando muito bem ainda, né? Não está jogando no mesmo nível que estava no ano passado, mas ele ainda tá jogando muito bem. É o cara que apoia muito bem o ataque, é muito rápido, então essa velocidade dele ajuda tanto na subida pro ataque quanto na recomposição da defesa, que é uma coisa que o PSG precisa muito, né, de muita recomposição, por causa do seu estilo de jogo muito propositivo ali na frente, mas o Hakimi fica atrás de Jurriën Timber, o lateral direito do Arsenal, que vem fazendo uma grandíssima temporada. E sim, cara, o Hakimi é mais jogador que o Timber, pelo menos foi até aqui, né, em suas carreiras, mas na temporada atual o Timber vem jogando um pouco mais que o Hakimi. No início de temporada, o Timber foi muito importante ali em golzinhos para o Arsenal, ele teve aquele jogo contra o Leeds, na verdade, né, que foi o único jogo em que ele marcou gols, mas assim, foi uma baita partida. O impacto maior dele mesmo é defensivo. O Timber vem jogando muito bem defensivamente, e é um dos motivos da defesa do Arsenal estar tão intransponível assim, tá? É o Jurriën Timber ali pela direita. Então, se o Raya não está tomando tantos gols, né, o Arsenal como um todo não está tomando tantos gols, é muito por causa desse cara e também da dupla de zaga ali que eu vou falar mais pra frente. Essa é uma posição que é bem difícil cravar aqui até o final da temporada, né? Com certeza pode ser que o Hakimi recupere esse primeiro lugar, enfim, tem o Arnold ainda que tá voltando de lesão e não apareceu aqui nesse ranking, né? Eu não sei se você pensou que eu ia colocar o Arnold em primeiro, mas claro que não, né? O cara tava machucado, nem tava jogando. Mas pode ser, né, que o Arnold entre nesse ranking aí, nesse top, ele vai estar voltando agora, pode virar o titular do Real ali. Tem o Carvajal também, que não está aqui no top, né? Porque vem sofrendo bastante com lesões, não jogou tantas partidas até aqui na temporada. Eu poderia colocar aqui também o Santiago Mourinho, lateral ali do Villarreal, que também tem altos índices de desarmes, interceptações. Também faço uma menção pro Diallo, né, do Manchester United, que é um ala direito, ele não é um lateral, né, mas enfim, daria pra encaixar aqui também, só que eu acho que todos esses 10 estão acima desses outros, né, de Carvajal, Mourinho, Diallo, enfim, todos eles estão abaixo desses 10 na minha visão. Se você discorda, comenta aí embaixo, claro.
E agora, dando sequência aqui no nosso vídeo e na nossa escalação, né, dos 10 melhores, a gente tem os zagueiros, né, cara? Depois dos laterais direitos, a gente tem os zagueiros. E abrindo a nossa lista, temos o Haasen, cara. Pois é um zagueiro muito promissor, você deve estar acompanhando aí, que muita gente tá falando dele. Ele é um cara excelente em passes longos, né, um zagueiro muito construtor, um cara que dificilmente erra passes ali. O Haasen vem fazendo grandes partidas também. Na nona posição, temos Virgil van Dijk. Pois é, o cara que muita gente acha que eu odeio aí, mas ele tá aqui, tá? No nosso top 10 de melhores da atualidade. E assim, o Van Dijk não vem fazendo grande temporada, assim como o Liverpool também não vem fazendo, mas ele também não tem sido o cara que tá comprometendo, sabe? Ele não é o grande problema do Liverpool, não. Na seleção holandesa, ele vem até desempenhando bem, fez gol recentemente contra a Finlândia. No Liverpool mesmo, né, ele já fez gol, inclusive no último jogo contra o City, mas estava impedido. Ele tem aquele gol contra o Atlético de Madrid, que deu o gol da vitória pro Liverpool, né, na primeira rodada da Champions. Então assim, por mais que ele não esteja no seu prime, né, não seja o melhor Van Dijk, ele vem decidindo uns jogos, pelo menos na Champions, vai. Então a gente tem que considerar isso também, né? E até por isso eu vou falar alguns outros jogadores que vão ficar de fora do nosso top, tá? E que eu já vou mencionar aqui, fazer diferente das outras posições, pra você entender que eles ficaram de fora simplesmente por não estarem indo tão bem nas duas competições, né? Tanto nas ligas nacionais quanto na Champions. Então temos o Romero, do Tottenham, que ele poderia sim estar nesse top 10 porque ele vinha jogando muita bola, só que aí ele se machucou, né, cara? Então ele tá voltando agora, não sei como vai ser o desempenho dele. Se ele não tivesse se machucado, muito provavelmente o Romero estaria aqui nesse top. O Jonathan Tah, do Bayern de Munique, também vem jogando muita bola, tá? Vem jogando muito bem mesmo. O Slotterbeck, do Borussia Dortmund, vem fazendo seus gols, dando assistência ali como ele sempre vem fazendo nas últimas temporadas. O Akanji, cara, da Inter de Milão, também vem jogando muito bem, tá? E temos o Daniel Bayer, cara, que é o zagueiro do Sunderland ali, que vem fazendo muitos golzinhos também, merecia aqui uma menção, mas, como eu falei, eles não estão desempenhando tão bem nas duas competições, tá? Então, assim, o desempate aqui de colocar Haasen e Van Dijk na frente de todos esses caras, né, e enfim, todos os outros aqui que eu tô citando, é principalmente o desempenho na Champions ali, que desses dois estão acima. Na oitava posição a gente tem o Gatti, cara, que é um cara que também ali fez alguns jogos ruins recentemente com a Juventus, né, mas ele também fez grandes jogos. Então assim, a gente faz o balanço ali na temporada, o Gatti é o oitavo melhor zagueiro do mundo. Ele vem marcando gols, tá, gols importantes, inclusive como no jogo de Champions ali da Juventus contra o Villarreal. No todo da temporada, o Gatti vem jogando muito bem, tá? Ele é um cara muito bom defensivamente, que desarma bastante, é um cara que tá ganhando muitos duelos aéreos, tá? Isso é uma coisa bem forte dele ali. Então o Gatti aqui na nossa oitava posição e Gvardiol, cara. O Gvardiol está na sétima posição e com projeção de subida aqui nesse ranking, porque o City como um todo, né, vem jogando muito bem. O Gvardiol é um cara muito seguro, jogou muito tempo na lateral esquerda, né, mas hoje ele acho que já foi efetivado ali como um zagueiro do City mesmo e tá jogando muita bola, assim como Éder Militão. O Militão, cara, começou ali devagarinho, né, o Militão sempre convivendo muito com lesões, mas ele está num nível muito absurdo, tá? Ele poderia até estar um pouco acima, é que você vai ver que os caras que estão acima dele aqui realmente estão fazendo grandes temporadas também, são grandes jogadores, mas o Militão, assim, da posição 6 pra cima ele poderia estar em qualquer uma ali, pra ser sincero, tá? Menos na primeira e na segunda, vai, porque eu acho que já tem donos claros ali, mas vem jogando muita bola o Militão. Só que na quinta posição tem o Bastoni, né, cara? O Bastoni é um zagueiro excelente, tá? É um dos melhores do mundo, não tem como. Ele é um cara que ajuda bastante nas construções, né, não apenas, né, com gols, assistências, mas nas construções mesmo de jogo da Inter de Milão. Ele é um cara muito participativo, ele é um cara que não compromete lá atrás. Cara, o Bastoni é excelente, eu sou muito fã desse cara. E ele só não fica mais acima porque na quarta posição temos Saliba. O Saliba não é um cara que vai ajudar com gols e assistências, né? Pelo menos não vem ajudando até aqui. Ele tem uma assistência, né? 0 gols. Mas defensivamente é um monstro, cara. O Saliba, assim, se a gente fosse considerar só os aspectos defensivos mesmo, ele seria talvez o top 2 ali, tá? De melhores zagueiros do mundo na atualidade. Ele é muito bom defensivamente. Mas claro que a gente tem que colocar um pezinho aqui ali também nas ajudas ofensivas, né? Porque hoje, o futebol de hoje, cara, não tem jeito. A gente precisa sim ter zagueiros que ajudam não só na defesa, né? Mas também contribuem um pouco no ataque. E é por isso que na terceira posição fica Mick van de Ven, cara. Que esse cara vem jogando é um absurdo. Eu não só coloco ele aqui pelos gols que ele vem fazendo e pelas arrancadas absurdas à la Bale, né? Que ele vem dando ali no Tottenham. Mas também pelo desempenho defensivo também, cara. Porque o Van de Ven vem sendo muito importante, tá? Nos jogos do Tottenham ali, naquele jogo contra o City, por exemplo, ele teve uma tirada em cima da linha, ele teve um desarme dentro da área extremamente impactantes pro jogo, tá? Então, além, né, de estar jogando muito bem ofensivamente, defensivamente ele tá excelente. Contra o Manchester United mesmo, no último jogo, né? Ele teve uma boa intervenção ali defensiva. Então o Van de Ven é um cara que poderia estar até em primeiro aqui, tá? Eu, assim, é por uma coisa pessoal mesmo, eu não coloco ele em primeiro porque ele merecia, tá, cara? E se você acha que o Van de Ven é o melhor zagueiro da temporada, você não está errado, não. Mas na segunda posição temos Gabriel Magalhães. E esse aqui, meu amigo, é o melhor jogador brasileiro da temporada, tá? Não é o melhor zagueiro, não. Ele é o melhor jogador do Brasil na temporada europeia.
Ele vem fazendo gol, ele vem dando assistência e, assim, assistências impactantes, tá? Que dão vitórias mesmo pro Arsenal, no jogo contra o Fulham, por exemplo, contra o Burnley, no jogo contra o Atlético de Madrid, né? Ele fez um gol e deu uma assistência, cara, decidindo na Champions, decidindo na Premier League, isso falando ofensivamente, tá? E defensivamente, ele vem jogando muita bola, cara, ele não compromete. Você não teve, assim, erros grotescos do Gabriel Magalhães nessa temporada, como a gente teve em outras, por exemplo, então é o segundo melhor zagueiro da temporada, simplesmente porque o primeiro, né? Quem você acha que é? Talvez você também não tenha em mente, agora não venha na sua cabeça, mas eu tô falando de Guerre, cara, sim, Marc Guerre. Na minha visão, é indiscutivelmente o melhor zagueiro da temporada, e até com uma certa folga, porque, tá, ele não vem fazendo gols, não é a dele, tá, ele não vai fazer gols, ele tem um gol até aqui na temporada. Assistências também não, ele tem 2 assistências, o que já é bom, né, não tô falando que é ruim, mas assim, comparado com outros ali, ele tem menos gols e assistências, mas o Guerre não tem simplesmente uma partida ruim até aqui na temporada, cara, ele não tem uma partida ruim, você não vai encontrar um jogo do Crystal Palace passando na sua tela e ver esse cara jogando mal, não vai. Ele é um zagueiro muito seguro, ele tem apenas 25 anos, mas cara, parece que ele é um super veterano de, sei lá, 33 anos, mas com uma vitalidade de um cara de 25. A cabeça desse cara jogando é inacreditável, o tempo de bola dele é impressionante, ele desarma com uma facilidade, assim, sai jogando, é absurdo, cara. Eu tô deixando os lances aí de fundo, né, você já reparou que cada jogador, porque eu falo um pouquinho mais de tempo ali, eu tento deixar nos lances de fundo, e você deve estar reparando que o Guerre é excelente, cara, muito bom mesmo. Ele vem jogando pela Inglaterra também, né, então assim, vem sendo convocado, é um cara que tá disputando competição europeia, tudo bem que Crystal Palace está jogando a Conference League, né, mas ele está jogando muito bem, num time que está muito bem na temporada, e pra mim, Guerre pode sim ser considerado o melhor zagueiro do mundo no momento. Comenta aí embaixo se você concorda ou não, se você acha que o Magalhães merecia ou o Van de Ven, mas cara, eu peço pra você assistir algum jogo do Crystal Palace, tá, e ver esse cara jogando. Espero não estar zicando ele aqui, mas enfim, ele está jogando muita bola. E agora a gente vai para a lateral esquerda, fechar a nossa linha de defesa aqui, começando com a Truffert, o lateral do Bournemouth. O Bournemouth começou a temporada muito bem, agora já tá tendo uma queda, né? Mas o Truffert vem jogando muita bola, tá? Ele veio do Rennes, né? Um time da França ali. É um zagueirão que ajuda mais defensivamente que ofensivamente, mas ele também vem apoiando muito bem ali o lado esquerdo do Bournemouth e merece estar aqui na nossa lista. Mas na 9ª posição fica o Spinazzola, que ao contrário do Truffert, né? Já é um cara que é mais ofensivo que defensivo. Então o Spinazzola ali sempre foi reconhecido, né? Ser um lateral mais ofensivo, construtor. Ele não vem fazendo uma grandiosa temporada, mas ele merece estar aqui sim, porque em alguns jogos do Napoli ali, ele vem sendo bastante importante nas construções. Na 8ª posição, um outro cara que também não está no seu ápice, mas merece ficar aqui na nossa lista, é o Baldé, cara, o Alejandro Baldé, lateral esquerdo do Barcelona, que já teve melhores dias ali, o Barcelona como um todo, né, não está nos seus melhores dias, mas o Baldé vem fazendo sua parte, tá, ele não vem comprometendo tanto, não vem fazendo partidas horrorosas, né, não faz partidas excelentes, mas também não faz partidas desastrosas que entregam resultados. Ele vem sendo muito regular ali, melhor que o Koundé, por exemplo, né, que a gente citou ali na lista de laterais direitos. E quem sabe o Baldé fique mais acima aí com o decorrer da temporada, né, se ele conseguir evoluir um pouco mais o seu jogo, o Barcelona como um todo. Na 7ª posição, Nico O'Reilly. Pois é, cara, o jovem lateral do Manchester City que vem fazendo grandes partidas recentemente, tá? Mas não é apenas por isso, cara. Ele começou até que mal a temporada, não estava encantando tanto, mas teve assistência contra o Liverpool no último jogo, fez gol contra o Bournemouth, vem sendo convocado pra Inglaterra, tá? Ainda que sendo banco, né? Ainda não fez partidas pela Inglaterra ali, mas ele vem jogando muita bola, cara. Ele é um lateral que apoia muito bem o ataque e é um cara muito alto, tá? Ele tem 1,93, cara, é bem grande mesmo. E mesmo assim ele tem uma desenvoltura, ele consegue sair jogando, ter uns dribles ali, o que é uma arma muito boa, né? Um cara que ajuda muito na bola aérea e também consegue sair jogando, consegue construir, enfim, consegue apoiar muito bem o ataque. É bem jovem, né? 20 anos apenas. Nico O'Reilly tem até potencial de subida aqui, tá, cara? Na 6ª posição temos Raum, um lateral que vem sendo muito construtor. Ele sempre foi um cara que apoiou muito bem o ataque, mas nessa temporada, cara, ele já está com 3 assistências, tá? Né? 2 na Copa da Alemanha ali, uma da Bundesliga. O Leipzig não é um time que vem jogando competições europeias, então isso é um ponto, né, negativo ali pro Raum aqui nessa lista. Pode ser que ele até nem termine no top 10 no fim da temporada, porque a gente sabe que quando vai afunilando a Champions, a Europa League ali, são competições que tomam um pouco os holofotes e a Bundesliga vai acabar ficando meio que de lado, né? Ninguém vai dar tanta importância pros feitos do Raum apenas na Bundesliga. Mas ele vem jogando muito bem na Alemanha também, vem sendo titular ali na lateral esquerda da Alemanha, vem fazendo gol, dando assistência também.
bem por lá. Quem sabe, né, ele arrume alguma coisinha numa Copa do Mundo da vida, aí é diferente, né, cara? Aí ele pode até terminar acima dessa sexta posição, mas no momento é isso aqui que eu consigo arrumar pra ele. E agora a gente começa com um nível altíssimo, tá? Esse top 5 aqui de laterais esquerdos, assim, todos eles estão em um nível altíssimo de jogo, começando com Bensebaini, que eu sei que pode ser considerado até um defensor pela esquerda, né, um zagueiro pela esquerda ali do Dortmund, mas ele é um cara que no ataque, né, quando o Dortmund tem a bola, ele atua efetivamente como um lateral mesmo, tá? E ele era um lateral de ofício ali, pelo menos até a temporada passada. E o Bensebaini, cara, é o cobrador de pênaltis do time, ele é muito bom apoiando o ataque, defensivamente ele também é muito bom, apesar de falhar em alguns jogos ali, contra o City mesmo ele não foi tão bem, contra o Bayern de Munique também ele acabou não indo tão bem, mas assim, as últimas impressões não são as que ficam, né? A gente tem que fazer o balanço da temporada, o Bensebaini vem fazendo sim grandes jogos ali pelo Dortmund e merece estar na quinta posição. Ele só não está mais acima porque temos na quarta posição Álvaro Carreiras. Sim, cara, pra você ver o nível da nossa lista de laterais aqui, o Carreiras, que vem fazendo ótimas partidas recentemente, está na quarta posição. Todo mundo vai lembrar, né, do jogo contra o Barcelona, virou um meme, né, que ele colocou o Yamal no bolso e tudo mais. Ele jogou muito bem contra o Valência também, fez um golaço ali no final do jogo. Assim, eu não tenho o que falar mal aqui do Carreiras, tá? Eu simplesmente tenho que exaltar a grande temporada que ele vem fazendo, e ele dominou a lateral esquerda do Real. E ele só não fica mais acima porque o top 3 é insano, tá? Começando com Di Marco. Sim, o terceiro lugar é Di Marco, que é simplesmente, né, se você assistiu o último vídeo, né, do resumo do mês de outubro, é o jogador que até o mês de outubro mais tinha criado grandes chances no mundo, cara, assim, nas 5 principais ligas, né, todas as principais ligas europeias, somando todos os jogadores, o Di Marco é o cara que mais criou grandes chances, e isso é absurdo, um lateral esquerdo sendo o cara que mais construiu chances claras de gol pro seu time, assim, é sem palavras. Ele também está na lista de caras que mais dá passes-chave, ele é um cara com excelentes cruzamentos, né, ele tem uma boa precisão ali, dá muitas assistências aqui até aqui na temporada, né, são 4 assistências e 2 gols pra ele, e ele poderia até estar mais acima, tá, eu admito, mas na segunda posição temos Grimaldo, cara, com 7 gols e 4 assistências na temporada até aqui. Eu, assim, não preciso ficar falando tanto do Grimaldo, tá, eu já falei bastante recentemente, inclusive no vídeo de craques que ninguém liga, né, se você não assistiu esse vídeo, eu comento um pouco sobre jogadores que são muito craques e pouca gente comenta. O Grimaldo, inclusive, também está no vídeo de jogadores que merecem um time melhor, ele estava em 2 dos vídeos recentes. Então eu já falei bastante do Grimaldo, mas cara, só pra te dar uma palhinha, né, o Grimaldo é simplesmente o faz-tudo no Bayer Leverkusen. Ele é o cara das bolas paradas, ele é o lateral ala esquerda ali, né, que ajuda muito defensivamente, ele está no top 3, né, de melhores desarmadores do time. Ele é o cara que ajuda na construção tanto pela lateral quanto pelos lados, então ele tem um ótimo cruzamento, ele acerta muitos cruzamentos, né, ali pros centroavantes do Leverkusen, mas ele também cai por dentro, né, pra construir ali as ações de jogo, pra dar passes-chave, pra finalizar, porque não da entrada da área. Ele faz tudo, cara, ele faz tudo no Bayer Leverkusen, ele é excelente e ele só não tá na primeira posição por projeção, tá? Porque o melhor lateral esquerdo do mundo é Nuno Mendes. E o Nuno Mendes não está no prime que a gente viu no fim da temporada passada, né? Que ele era indiscutivelmente o melhor lateral esquerdo do mundo. Como eu falei, hoje, né, na atualidade, até o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, que é em novembro, o Grimaldo é melhor que o Nuno Mendes, tá? Só que pelo critério projeção, eu imagino que o Nuno Mendes vai terminar a temporada acima do Grimaldo, tá? Porque o PSG vai mais longe que o Bayer Leverkusen nas competições, então o Nuno Mendes vai ter mais visibilidade, vai ter mais palcos para mostrar o seu jogo, e não que ele esteja jogando mal, né, cara, o Nuno Mendes vem jogando muita bola, inclusive contra o próprio Leverkusen, né, ele fez gol, deu assistência, né, então no enfrentamento direto com o Grimaldo ali, ele acabou levando melhor, ele fez gol decisivo, né, de empate recentemente do PSG, ele pela seleção de Portugal vem jogando muita bola, talvez seja o melhor jogador de Portugal, né, até aqui, então o Nuno Mendes vem jogando muita bola também, e merece estar aqui na nossa primeira posição. Como eu falei, eu apenas acho que o Grimaldo no momento está atuando, desempenhando, né, individualmente melhor que ele, o que não é o suficiente para tirar o Nuno Mendes do posto de melhor lateral esquerdo da atualidade, né, cara, ele é o melhor lateral esquerdo. E agora a gente chega nos volantes. E aqui, cara, eu também quebrei muito a cabeça para encaixar esses caras nessas 10 posições, tá? Começando por João Palhinha. O Tottenham vem muito inconstante, né? Faz uns jogos excelentes, faz outros jogos muito ruins, mas o Palhinha é um cara que tá sendo uma balança excelente ali, defensiva e ofensiva pro Tottenham, tá? Ele está jogando muito bem, ele é um cara com a maior taxa de desarmes de todos os volantes daqui, tá? Mas por não ter essa constância em todas as partidas, eu coloco o Palhinha aqui em 10º e não à frente de outros, tá? O que já é excelente, tá, cara? O cara está entre os 10 melhores volantes
do mundo. Na nona posição temos a volta de Casemiro. Pois é, cara, o Casemiro voltou a jogar muita bola, ele também tem ótimas taxas de desarme, tá? É bem abaixo do Palhinha, mas assim, também está mantendo um bom nível de desarmes ali o Casemiro. E o Casemiro vem ajudando mais com gols, né, cara? Ele tem 3 gols até aqui na Premier League e uma assistência. O Palhinha, se a gente pegar a temporada toda, né, até tem mais que ele, tá? São 4 gols ali contando todas as competições, né? Na Premier League tem menos, mas ele joga Champions, FL Cup, enfim. Competições que o Manchester United não está mais. Mas o desempate é que o Casemiro vem sendo peça-chave ali, né? Mudando resultados do Manchester United de forma mais direta, né? Então ele fez gol contra o Chelsea, por exemplo, na vitória de 2-1 do United, né? Ele acabou até sendo expulso naquele jogo, mas enfim, ele fez o gol. Fez gol recentemente contra Brighton, né? Deu assistência, fez gol contra o Forest, teve um empate ali em 2-2. Então, cara, Casemiro por detalhes ofensivos está à frente do Palhinha. Enfim, os dois jogando muita bola. E quem vem jogando muita bola e surpreendendo ainda no auge dos seus 40 anos é Luka Modric, que está na nossa 8ª posição. Cara, o Modric, assim, ele deu um passo para trás e parece estar dando um passo ainda mais à frente na carreira, tá? Muita gente considera, né, a melhor temporada da carreira do Modric aquela ali de 2022, né, até melhor que aquela de 2018 que ele venceu a Bola de Ouro. E nessa temporada atual, se eu te falar que ele pode até superar essas outras temporadas, eu não vou estar mentindo, porque, cara, o Modric está jogando muita bola, o que é uma coisa inacreditável. Se esse cara fizer a melhor temporada da carreira dele aos 40 anos, cara, aí sim você pode tirar o chapéu e colocar ele entre os gigantes, né, entre os grandes da história ali, porque é absurdo. Ele, né, em essência é um meia central, ele era um meia central no real, né, não era o primeiro volantão, né, que saiu lá de trás. No Milan, ele está jogando sim nessa primeira volância, digamos assim. Ele está sendo o primeiro cara da cabeça de área ali, depois dos zagueiros. É o cara que está distribuindo o jogo do Milan e vem jogando muito bem, tá? Ele não está impactando tanto em gols e assistências, como já não fez tanto durante sua carreira, né? Ele tem 1 gol e 2 assistências até aqui, mas é um cara que está gerando muito jogo para o Milan, cara. E o Milan também não disputa competições europeias, né? O que é um impeditivo para que talvez ele termine aqui nesse top 10. Mas quem sabe o Milan dispute um título aí, seja campeão, e aí o Modric sim pode até subir aqui nessa lista. Na 7ª posição temos Tchouaméni, um cara que também fez grandes partidas, né? Se esse vídeo saísse depois do jogo contra o Barcelona, provavelmente você ia falar que essa posição está baixa, né? Essa 7ª posição, porque ele jogou muita bola contra o Barcelona. Mas agora, passados os ânimos, né, cara? A gente fazendo o balanço todo da temporada, o Tchouaméni vem jogando muita bola, mas não é um desempenho tão alto assim pra levar ele pra posições maiores, tá? Então o Tchouaméni vem jogando muito bem, ele é um cara mais defensivo que ofensivo, vem tendo um grande impacto, talvez na Champions ele esteja jogando até melhor que na Liga, né? Mas é isso, a 7ª posição tá de bom tamanho, porque na 6ª temos Zubimendi, um jogador muito bom também. No início da temporada, eu acho até que ele era o melhor jogador do Arsenal, tá? Em algum momento ali ele foi o melhor jogador do Arsenal na temporada, mas isso já passou, né, cara? Ele teve uma quedinha, não está mais tão impactante quanto antes, ainda mantendo um bom nível, que faz ele ficar aqui nessa 6ª posição. Na 5ª posição, você vai tirar os seus cabelos aí, mas é o Vitinha, cara. Sim, o Vitinha é o 5º melhor volante da atualidade. Ele está numa crescente, tá? Ele ainda não chegou no seu grande nível que ele alcançou na temporada passada. Ele não é um cara que estava mal no início da temporada, mas ele fez alguns jogos ruins, tá? Até que ruins ali, foi um pouco irregular, principalmente no jogo contra o Barcelona, que o PSG saiu vencedor, né? Mas eu achei que o Vitinha foi pouco impactante naquele jogo. Por Portugal também, né? Nos jogos de Portugal pelas eliminatórias, ele também não estava naquele nível que ele vinha apresentando na temporada passada, mas ele vem jogando muita bola, fez gol e deu assistência contra o Leverkusen na Champions. Nos últimos jogos ele vem impactando bastante com assistências, né? Inclusive no último jogo contra o Lyon, por exemplo, ele foi muito importante para a vitória. Então é um cara excelente, ele vem jogando muita bola. Só que esse top 5 aqui é loucura, cara. Você vai ver que assim, é um absurdo, tá? O que vem acontecendo nesse top 5 de volantes aqui, os caras estão jogando muita bola mesmo, e por isso eu tive dificuldade de encaixar o Vitinha um pouco mais acima, principalmente pelos níveis de enfrentamento, né? Ele assim, foi bem contra o Leverkusen, como falei na Champions, mas o jogo recente de Champions, né, eles perderam para o Bayern de Munique. Os jogos da Ligue 1 são o menor parâmetro dentre as 5 grandes ligas, então, enfim, é isso que me faz colocar o Vitinha em 5º, e na 4ª posição eu colocar o Çalhanoğlu. Pois é, cara, o Çalhanoğlu vem jogando muita bola pela Inter de Milão e pra mim está acima do Vitinha, porque ele vem impactando mais ofensivamente e defensivamente também. Ele é um cara de 6 gols e 3 assistências na temporada. Tudo bem, ele é o batedor de pênaltis do time, né? Mas isso é impactante, né, cara? Ele é o artilheiro da Inter de Milão na Série A, então é um absurdo, é um absurdo. O que vem fazendo o Çalhanoğlu, ele vem jogando muita bola até nas derrotas da Inter de Milão, tá? Então, ao contrário do Vitinha, que eu falei que não foi tão bem em algumas derrotas, o Çalhanoğlu tem aquele jogo marcante contra a Juventus, onde ele fez 2 gols, né? A Juventus venceu o jogo por 4-3 e 2 dos gols da Inter foram do Çalhanoğlu. Então ele tentou de todas as formas tirar pontos pra Inter ali, a Juventus acabou virando, né, cara? Ele vem jogando muito bem e por pouco não fica no nosso top 3, que é aberto com Gravenberch. Tá, você pode até achar que o Liverpool não tá bem na temporada, inclusive não tá mesmo, né, cara? Por todo o investimento que foi feito, o Liverpool deveria estar mais alto na tabela. Só que esse cara aqui é um dos que se salva nesse Liverpool.
Liverpool, porque o Gravenberch vem jogando muita bola e sendo muito decisivo também lá na frente. Ele vem fazendo gols, né, contra o Aston Villa, por exemplo, ele fez gol e deu assistência contra o Everton, né, ele teve um impacto imenso para aquela vitória no clássico, né, contra o Everton. Ele vem jogando bem na Champions, ele é um titular absoluto ali dessa Holanda, no momento, me parece ser pelo menos, e cara, é um leãozão, né, o Gravenberch marca muito bem, ele é muito forte, cara, tem uma marcação-pressão muito boa, além de ser um cara que ajuda bastante lá na frente, como eu falei. Mas ele acaba perdendo nisso para o Caicedo, que vem impactando muito ofensivamente, o que não é, assim, algo normal, né? O Caicedo é um cara mais defensivo, mas, acredite se quiser, o Caicedo é um dos artilheiros do Tottenham aqui na temporada, tá? Ele tem 4 gols e 1 assistência. O Caicedo vem jogando muita bola, aquele jogo contra o Tottenham, né? Foi, assim, um dos mais impactantes recentes ali que ele fez, que ele teve aquela roubada de bola, depois fez a assistência pro João Pedro. Ele fez o primeiro gol naquele 2-1 contra o Liverpool, né? Que foi um golaço também. E o Caicedo é um dos caras que mais desarma e intercepta do mundo, cara, assim, ele tem taxas altíssimas, são 44 desarmes e 29 interceptações até aqui, são números muito altos, tá, maiores do que qualquer jogador dessa lista aqui. Mas a primeira posição, o melhor volante da atualidade é Joshua Kimmich, cara, não tem jeito, tá, o Kimmich não é o cara que está mais impactando diretamente, ofensivamente, ou até mesmo defensivamente, né, ele não tem tantos desarmes e interceptações como Caicedo ou Palhinha, por exemplo, né, também não tem tantos gols como outros nomes aqui, ele tem 1 gol e 3 assistências até aqui na temporada, mas ele é o cara que, assim como o Guerri, não fez uma partida ruim na temporada até aqui. Assim, você não vai conseguir apontar uma partida ruim do Kimmich, tanto pro clube quanto por seleção. Mas é isso, cara, o Kimmich é um cara de 32 passes-chave na temporada, 9 grandes chances criadas, é muito impactante mesmo sendo um volante ali. Ele é o cara que dita o ritmo do jogo do Bayern de Munique, aparece na área pra encontrar jogadas, né, pra finalizar, pra achar um passe final ali, uma assistência, né. É um cara que marca muito bem também, assim, não tem o que falar, sabe? O Kimmich não fez uma partida ruim até agora, todas as partidas dele ele foi muito bem e por isso ele é o melhor volante da atualidade. Mas como eu falei, esse top 5 é bem bagunçado, tá? Você pode organizar da forma que você preferir ali, achar melhor. Comenta aí embaixo se você concorda com alguma coisa desse top de volantes. E agora a gente passa para os meias centrais. Para você que não é tão fissurado em futebol e que por acaso está assistindo esse vídeo, pode estar com uma dificuldade agora, né? Como assim meias centrais? O que é isso? É um segundo volante? Sim, caras. Aqui a gente pode colocar os segundos volantes, né? Ou os meias centrais, aqueles meias que ligam a defesa e o ataque, né? Normalmente tem volantes que fazem isso, tem os meias ofensivos que fazem isso, mas também tem os meias centrais que são especificamente para isso, né? E a gente abre com Valentim Barco, pois é, o argentino de 20 anos que está jogando muito bem no Strasbourg, cara. Ele tem 1 gol e 4 assistências, o Strasbourg é o 4º colocado na Ligue 1, né? Vem jogando muito bem o time ali francês. E o Barco é um desses caras, é um cara que constrói muito jogo. Eles estão disputando a Conference League, então ele tem uma competiçãozinha europeia ali pra chamar de sua e impactar aqui na sua nota também. Eu acho difícil o Barco subir nessa lista, né? Até pelo time que ele joga, mas ele merece sim ser mencionado até aqui. Na 9ª posição temos Frank Anguissa, o jogador do Napoli que vem impactando muito, cara. Pra você ter uma ideia, até aqui na temporada, né, ele tem 4 gols e 1 assistência, e desses 4 gols, 2 foram gols da vitória do Napoli. Então assim, ele efetivamente, né, deu 6 pontos de presente pro Napoli, cara. Ele é um cara muito bom defensivamente, não tem grandes números, né, não é um cara que vai estar desarmando toda hora, interceptando. Ele mescla bem esse ímpeto na marcação com as construções, né, de jogo ali, arrancadas e tudo mais. Então o camaronês Anguissa merece estar aqui na nossa lista. Na 8ª posição temos João Neves, cara. Ele com certeza vai terminar, com certeza não, mas assim, tem muita chance desse cara terminar mais pra cima aqui nessa lista, tá, no final da temporada, porque eu sou muito fã do João Neves, tá, ele joga muita bola, mas no momento ele não está tão bem assim quanto já esteve. Ele tem 5 gols até aqui na temporada, né, 1 a mais que o Anguissa ali, mas a verdade é que o João Neves não está com tanta constância não, ele não vem jogando bem todas as partidas. Ele fez uma baita partida ali no início da temporada, inclusive que ele fez 3 gols, né, cara, naquele 6-3 do PSG contra o Toulouse. Depois ele deu uma sumidinha, tá, não acabou não jogando tão bem, por Portugal também não vem impactando tanto, e recentemente voltou, né, fez gol contra o Bayern de Munique, fez gol também no último jogo contra o Lyon. Então é um cara que é um meia central ali, que participa muito das construções de ataque, né, vem participando pelo menos. Ele é um cara mais destruidor ainda, sim, ele é um cara que destrói mais jogadas, mas na temporada atual também vem se soltando um pouco mais no campo e achando seus golzinhos ali. Na 7ª posição temos Barella, que não impacta tanto ofensivamente, né, ele tem 1 gol apenas comparado a Anguissa e ao João Neves, mas o Barella é um cara
muito importante para Inter de Milão. Depois do Di Marco ali, é o cara que mais constrói jogo, né? Tem 29 passes-chave. Barella é sempre um cara muito importante. Não considero um cracaço de bola, né? Como muita gente considera, mas é um grande jogador sim e merece estar aqui. Na posição 6, é até difícil colocar esse cara, mas é o Félix Nmecha. E eu falo que é difícil, cara, porque assim, ele merecia até estar mais acima, tá? É que a concorrência é muito forte, mas o Félix Nmecha vem jogando muita bola. Ele é um dos casos que eu já comentei em vídeo recente, então não vou ficar falando tanto dele aqui. Mas assim, eu vou reiterar o que eu já falei no vídeo de caras que merecem um time melhor, né? Que assim, o Nmecha me lembra muito o Pogba, sabe? Por alguns lances de fundo que você vai estar vendo aí, ele é um meia bem alto, né? Ele joga de volante às vezes, né? Segundo volante, enfim, mas faz mais a meia central ali como o Pogba mesmo. Ele tem 1,90, ele usa o número 8 e, cara, é bem parecido, tá? Ele tem aquelas passadas largas, aqueles dribles, assim, que tiram o cara da marcação com muita classe, né? Tem uma boa batida de fora da área, tem boas arrancadas, bons dribles, é um grande jogador, cara, também tem bons desarmes, interceptações, tá? Ele tem um ótimo tempo de bola. O Nmecha é um cara que vem surpreendendo bastante, jogando muita bola. Abrindo o top 5, né, na nossa quinta posição, temos Bruno Guimarães, e também é uma dor no coração que eu tenho de deixar ele aqui, né, nessa quinta posição, porque ele até merecia estar mais, cara. Ele tem 3 gols e 3 assistências na temporada, ele vem jogando muita bola pelo Newcastle, talvez o jogador mais importante do time, mais impactante ali até aqui, um dos melhores brasileiros da temporada também, junto com o Gabriel Magalhães, mas é isso, cara. Na quarta posição nós temos McTominay, e você vai ver que não tem como o Bruno Guimarães ficar na frente desses caras, porque o McTominay, além de ter sido eleito o craque do campeonato italiano da temporada passada, na temporada atual ele vem jogando muita bola também, tá? Na Escócia ele vem fazendo gol, no Napoli, assim, o Napoli vem fazendo partidas inconstantes, tá, cara? Não vem jogando tão bem, tanto que perdeu a última partida pro Bolonha, por exemplo, tomou aquele amasso do PSV na Champions, né, de 6-2, mas inclusive nesse jogo os 2 gols do Napoli foram do McTominay. Ele fez o gol da vitória contra a Inter de Milão, que colocou o Napoli na liderança naquele momento, né? Então o McTominay vem impactando ofensivamente, que ele sempre vem fazendo, e também é um cara muito prestativo defensivamente, tá? Ele pode não ser o melhor jogador defensivo de todos, ele pode ser driblado muitas vezes, mas ele sim é muito prestativo e ajuda bastante na defesa. Na terceira posição temos Pedri, e foi um pecado ele ter se machucado, né? Porque pode ser que ele desça um pouquinho aqui nessa lista, tá? Não sei, né? Se o McTominay, se o Bruno Guimarães, se o Nmecha continuarem desempenhando o que estão desempenhando, eles vão ultrapassar o Pedri naturalmente, a não ser que ele volte e continue jogando no alto nível que ele estava jogando. O Pedri é um dos casos também, cara, que é difícil você ver uma partida ruim dele, sabe? Tipo, ele pode não jogar tão bem em todas as partidas, né? Em um nível altíssimo em todas as partidas, mas ele joga em um bom nível, pelo menos, vai, em todas as partidas. Novamente, não é um cara que vai impactar tanto ofensivamente, né? São 2 gols e 2 assistências, mas para a construção do Barça, ele é super importante. Ele tem 29 passes-chave, assim como o Barella, cria grandes chances, é muito impactante, é uma pena ele ter se lesionado, com certeza vai ser uma baixa muito grande pro Barcelona, mas vamos ver se ele volta logo aí e continua se mantendo como um dos 3 melhores meias centrais da atualidade, que tem como segundo colocado o Szoboszlai. Pois é, cara, o Szoboszlai jogou muitas partidas como lateral direito, né? E aí você pode se perguntar, pô, mas você colocou o Valverde lá e o Szoboszlai vai colocar aqui nos meias? É, cara, simplesmente porque a maior parte das partidas do Szoboszlai foram de meias, né? Não foi de lateral. Ele jogou algumas partidas na lateral direita ali, mas agora o Bradley já assumiu ali aquela posição. O Szoboszlai está jogando pelo meio mesmo. E ele vem jogando muita bola, cara. Ele vem impactando muito. Ele vem impactando bastante ali ofensivamente. Tem 2 gols e 5 assistências, né? Na temporada até aqui. Na Hungria, ele é um lobo solitário. É o melhor jogador do time disparado. Salvou o time ali contra Portugal fazendo gol e assistência no último jogo das eliminatórias. Ele ajuda muito defensivamente. Cara, o Szoboszlai, pra você ter uma ideia, é o cara que tá deixando o Wirtz no banco em alguns momentos, tá? O Wirtz que foi o jogador mais caro da história do Liverpool, cara. E assim, o cara que chegou com muita expectativa, não tá jogando tão bem, né? Mas o Szoboszlai, né? O bom nível do Szoboszlai ajuda também a bancar um cara tão hypado ali como vinha sendo o Wirtz. E assim, é o melhor jogador do Liverpool na temporada, pra mim disparado, tá? Mais que o Gravenberch, inclusive. Eu não sei se ele vai conseguir manter essa segunda posição como o melhor meia central da atualidade, mas até o momento sim, o Szoboszlai é o segundo melhor meia central e só perde para Declan Rice. O Rice, cara, bem no iniciozinho da temporada ali, não tava tão bem, fez um mau jogo contra o Liverpool, por exemplo, naquela derrota, não fez um bom jogo contra o Atlético Bilbao, na Champions ali, no primeiro jogo de Champions do Arsenal, mas cara, ele já retomou o grande nível e pra mim, esse é o prime Declan Rice, tá? O Rice nunca jogou tanta bola como ele vem jogando agora. Ah, mas ele fez aqueles gols de falta contra o Real Madrid, pois é, cara, foram um momento específico ali, mas assim, no todo, sabe, como jogador mesmo, o Rice nunca desempenhou tão bem como ele vem desempenhando, tanto no clube quanto na seleção. Ele tem 2 gols e 4 assistências, então não é tão impactante diretamente para os resultados, mas ele tem 30 passes-chave, mais que Pedri, mais que Barella, caras que tem como ponto principal de seus jogos, né, de seus estilos de jogo, a criação de chances. O Rice tem
8 grandes chances criadas, por exemplo. Então ele vem impactando mais que esses caras, né, que Pedri e Barella. E ele também tem números melhores defensivos do que esses caras. Tem mais desarmes, mais interceptações. Cara, o Rice vem jogando muita bola. E pra mim é o melhor meia central disparado, tá? É assim, a distância, o nível de jogo do Szoboszlai, do Pedri, enfim, do McTominay é muito bom, só que pra mim o Rice está uns bons degraus acima deles. E agora a gente vai fechar o nosso meio campo com os meias ofensivos. E o primeiro nome que a gente traz aqui, né, na 10ª posição, temos o Can Uzun. É mais um turco bom de bola, tá? Que tá surgindo no Frankfurt. O Frankfurt que é um time que tá revelando, de certa forma, muita gente pro futebol, né? Porque tivemos o Marmoush saindo de lá hypado pro Manchester City, tivemos Ekitike saindo hypado também pro Liverpool. E nessa temporada temos esse tal de Uzun que vem jogando muita bola, cara. Ele tem 6 gols e 4 assistências até aqui. Esse desempenho dele foi mais no começo da temporada, tá? Ele tava fazendo gol, dando assistência, né? Jogo sim, jogo não, tá? Impactando muito mesmo pro Frankfurt. Recentemente ele deu uma caída, tá? Ele não marca nem dá assistência 9 jogos, então ele teve uma queda absurda, tá? Mas ainda, né, fazendo o somatório da temporada, ele merece estar aqui no nosso top 10 e vem jogando muito bem. Na 9ª posição temos o primeiro cara de ligas periféricas, tá? De times que não fazem parte das 5 principais ligas, e tô falando do Saibari, o meio ofensivo do PSV, que está na Liga da Holanda, né, cara? E claro, cara, a Liga da Holanda não tem que ser considerada aqui como parâmetro, né? Pô, os adversários são muito mais fracos, o PSV é muito superior aos outros, mas a questão é que o Saibari vem jogando muito, inclusive na Champions. Então assim, ele está enfrentando adversários fortes na Champions League e se saindo muito bem, como é o caso do Napoli, por exemplo, naquela goleada de 6-2. O Saibari fez um gol naquela vitória sobre o Napoli, jogou muito bem. Num outro confronto, né, contra o Bayer Leverkusen, que foi um empate em 1-1, ele fez o gol do empate, então foi muito impactante também. Se a gente pegar os jogos grandes da Liga Holandesa, ele vem impactando também, né, fez gol contra o Ajax, por exemplo. Recentemente o PSG venceu o Feyenoord, que é outro bom time ali da Liga, por 3-2, e ele fez os 3 gols, né, ele meteu um hat-trick. Deu assistência no último jogo contra o AZ. Então assim, se a gente pega os principais jogos da Holanda, né, os times mais difíceis ali que disputam competições europeias, ele desempenhou muito bem. Se a gente pega os times de fato, né, Napoli, Leverkusen, times fortes ali que estão disputando a Champions, ele também foi muito bem. Esse cara merece ser citado entre os 10 melhores meios ofensivos da atualidade. Ele tá jogando muita bola, ele é marroquino, tá? Pra você que não conhece, tem 24 anos. Deixei aí os lances dele de fundo pra você conhecer um pouco melhor, e está homenageado aqui o nosso caro Saibari, que vem jogando muita bola. E ele fica atrás de Eze, cara, Ebrecht Eze. Ele talvez nem estivesse jogando com tanta frequência se o Odegaard não tivesse se machucado, né? Inclusive o Odegaard não está aqui na nossa lista, tá? Porque ele se machucou, ele vinha jogando bem, né, no começo da temporada, mas a lesão prejudicou ali na presença do nosso Odegaard aqui no top 10, tá? E o Eze, cara, vem jogando bem, tá? Vem sendo convocado pra Inglaterra já. Ele fez o gol da vitória contra o Crystal Palace recentemente. E eu acho que ele tem potencial de melhora, tá? Ele não está jogando num nível tão mais alto assim que Saibari e Uzun, né? Inclusive, talvez eles estejam até melhores, mas o nível de enfrentamento do Eze é maior, então por isso ele está à frente desses caras, porque vem impactando em ligas, né, mais difíceis. Na 7ª posição temos Kevin De Bruyne. Cara, assim como o Pedri, né, é uma pena o De Bruyne ter se machucado, inclusive ele se machucou fazendo gol contra a Inter de Milão, né, naquela vitória do Napoli, e é uma pena porque ele vinha jogando muita bola, cara. Na Bélgica ele vinha jogando muito bem. Ele tem, né, na temporada até aqui 4 gols e 2 assistências, sendo essas 2 assistências na Champions, tá? Naquele jogo contra o Sporting. Ele tava sendo o cara mais participativo do Napoli, o que é natural, né? É o De Bruyne, é um cara excelente. E pode ser que, dependendo da gravidade da lesão, se ele não conseguir voltar em alto nível tão rápido, ele até caia desse top 10 aqui, acabe fazendo uma temporada meio flopada, mas até o momento, né, até esse momento, o De Bruyne é o 5º melhor meio ofensivo da atualidade, não tem jeito. Na 6ª posição temos Phil Foden. Cara, o Foden, assim, ele não começou bem, né, ele estava sendo bem criticado, não fez bons jogos ali no todo da temporada, né, ele ainda não é aquele Phil Foden que a gente se acostumou a ver em temporadas passadas, mas ele vem fazendo grandes jogos, tá? Contra o Manchester United ele fez gol, assistência contra o Napoli, ele fez um jogo absurdo contra o Borussia Dortmund na Champions, tá? Fez um bom jogo contra o Liverpool recentemente, então assim, é um cara que vem crescendo, tá? Vem em crescimento e tem potencial até para figurar posições mais altas aqui nesse top 10 no fim da temporada, mas no momento eu acho que esse top 10 aqui já, se ele ficasse em 10º já seria de bom tamanho. E na 5ª posição temos Fermin Lopes, que tem 6 gols e 4 assistências até aqui na Champions, né? Ele vem impactando muito, teve aquele hat-trick contra o Olympiacos, depois ele fez, né, no jogo seguinte ele fez um gol contra o Real Madrid, né? O Barcelona perdeu, mas ele acabou fazendo um golzinho ali. No último jogo maluco de Champions, né, do Barcelona, que foi contra o Bruges, ele deu 2 assistências, então ele é um cara que vem impactando bastante, sim. Também é um cara que não seria natural estar jogando, né? Porque se o Rafinha não tivesse se machucado, talvez o Fermin Lopes nem estivesse jogando, não sei, mas ele vem tendo a oportunidade e vem jogando muito bem.
Na quarta posição temos Bruno Fernandes, e aí você pode considerar uma roubadinha isso aqui, porque o Bruno Fernandes, né, no papel, ele vem jogando mais como um segundo volante, como um meia central, talvez eu devesse encaixar ele, mas a gente sabe que, em essência, o Bruno Fernandes é um meia ofensivo, né, cara? Ele é um jogador mais ofensivo que defensivo, não tem jeito, inclusive quando o United tem a bola, ele vai pro ataque, né? Ele se posiciona como um meia ofensivo. E é um cara muito importante, ele vem dando muitas assistências, ele não é um cara que tá fazendo tantos gols nesse início de temporada, até por estar um pouco mais recuado, né? São 2 gols e 3 assistências, mas ele tem 30 passes-chave, cara, 3 grandes chances criadas, é muito impactante. E aqui você já tem uma ideia do quanto o Rice tá jogando bola, né, cara? O Bruno Fernandes é reconhecidamente um dos caras mais participativos, mais criativos do mundo, e ele tem 30 passes-chave na temporada, o mesmo número do Rice, que joga mais recuado que ele no campo, então assim, e tem menos grandes chances criadas, né? Rice é absurdo, mas voltando a falar do Bruno Fernandes, que também é muito absurdo, eu não vou dizer que ele tem potencial para crescer nessa lista, porque justamente o United não joga nenhuma competição europeia e já está fora de uma das Copas, né? Vai jogar apenas a FA Cup. Não sei, dependendo do que o Manchester United arrumar aí, né? Se vai brigar na parte de cima da tabela mesmo, se vai disputar uma FA Cup, talvez o Bruno Fernandes se mantenha aí nessas posições acima, tá? Mas não sei, viu? A tendência, né? Talvez o Phil Foden acabe passando ele, talvez o Eze, né? Com o Arsenal em boa fase e disputando o título. Não sei se o Bruno Fernandes termina tão alto, mas no momento a gente tem sim que colocar ele aqui na quarta posição como um dos melhores meias ofensivos. Na terceira posição temos Arda Güler. Que, cara, o Arda Güler tem 3 gols e 6 assistências, ele vem sendo muito participativo ali no estilo de jogo do Real Madrid, né, ele tá sendo uma peça fundamental do estilo de jogo do Xabi Alonso. Talvez também, assim como o Bruno Fernandes, possa ser considerado um meia central, mas, cara, não tem jeito, pelo mapa de calor, pela forma com que ele joga, ele é um meia ofensivo, né, não dá pra tirar isso dele. Ele vem receber a bola lá atrás pra sair construindo? Vem, mas ele é um meia ofensivo, não tem jeito, o Arda Güler é um jogador mais ofensivo que defensivo. E os números dele na temporada mostram justamente isso, né, ele é um cara com 44 passes-chave até aqui, 6 grandes chances criadas, é um dos melhores nesse quesito, né, de criação de chances, de dar passes-chave, e merece sim estar aqui no nosso top 3, e ele só perde porque esses dois estão, né, realmente em um nível maior que o primeiro deles, né, na segunda posição, tô falando de Nico Paz. O Nico Paz, sei lá, dá pra dizer que merece um time melhor, apesar do como ser um time ajeitadinho, né, o Nico Paz está um nível acima, tá, cara? Ele tem 4 gols e 4 assistências na temporada, ele vem jogando muita bola, também um dos que mais cria chances, né, são 8 grandes chances criadas e 29 passes-chave, mas o que me faz colocar o Nico Paz à frente do Arda Güler, por exemplo, é que o Arda Güler, em grandes jogos, não foi tão impactante assim, teve outros nomes ali decidindo para o Real Madrid, então, né, você tem Mbappé, que é muito mais impactante e decisivo que o Arda Güler, um próximo nome que eu vou falar daqui a pouco. Você tem o próprio Vinícius Júnior, né, sendo mais reconhecido e de fato impactando mais que ele. Então o Arda Güler é muito importante, é muito bom, cria muitas chances, mas ele divide o protagonismo e ele é menos importante que esses outros protagonistas. O Nico Paz é simplesmente o protagonista do Como, né, cara? Ele vem jogando muita bola, ele amassou a Juventus num jogo recente que o Como venceu por 2-0, então é um adversário difícil ali, Juventus e tudo mais. Ele vem sendo convocado pra Argentina, vem jogando bem também, apesar de ser bem coadjuvante dentro da Argentina, tá? E um dos principais motivos também é que defensivamente o Nico Paz é muito superior ao Arda Güler, tá? O Nico Paz, ele não é um meia, ele não é recuado, né, como meia central muitas vezes no jogo, ele é de fato um meia ofensivo, e assim, apesar disso, ele desarma mais que o Arda Güler, ele intercepta mais, enfim, ele tem um desempenho defensivo melhor que o Arda Güler mesmo, o Arda Güler às vezes recuando, né, jogando um pouco mais recuado que o Nico Paz, então assim, pra mim isso é absurdo e matador aqui nessa jogada, tá? Não tem como, o Nico Paz é mais jogador que o Arda Güler, pelo menos até aqui no momento. E na primeira posição temos Jude Bellingham, e agora sim, tá, você pode me xingar aí, eu posso ter puxado a sardinha um pouco ali pro Bellingham, porque assim, no todo da temporada ele não é esse cara absurdo que vem sendo nos últimos jogos, né? Ele estava machucado, ele perdeu os primeiros jogos por lesão, mas cara, desde que ele voltou em um bom nível, né? Eu falo desde lá da partida contra o Kairat na Champions, que é um adversário fraco, mas beleza, né? Depois daquele jogo daquele amasso que o Real Madrid tomou do Atlético de Madrid, o Bellingham é o melhor jogador do time, tá? Junto com o Mbappé ali, os dois, né? Eu quero dizer. Ele é um jogador muito impactante. Ele decidiu jogos importantes contra a Juventus, contra o Barcelona, ele foi o jogador mais decisivo. Contra o Liverpool, ele não foi tão bem, beleza, mas é uma partida dentre todas as outras que ele jogou muito bem e decidindo jogos contra adversários difíceis, como eu falei. E também essa primeira posição pro Bellingham vai muito do quesito projeção, né, cara? Porque a gente vendo que ele voltou a atuar em um grande nível, né? Ele voltou de lesão, ele está bem fisicamente, ele está jogando de novo com muita frequência. É bem difícil tirar essa primeira posição do Bellingham e é bem difícil você não imaginar que ele vai ser sim, né? Terminar a temporada como o melhor meio ofensivo do mundo, porque o Real Madrid provavelmente vai disputar ali, se não for campeão da La Liga, vai disputar até o final. Tem chance de ir bem na Champions, então o Bellingham sim vai ser um dos grandes destaques e ele é um jogador excelente, sim, excepcional mesmo.
E cara, encaminhando pro final do nosso vídeo, né, a gente vai abrir aqui as nossas posições de ataque, começando com a ponta direita, e o 10º lugar vai pra Antony, sim, o brasileiro Antony, cara, que voltou a jogar muito bem também. No início da temporada, né, ele chegou meio que tarde ali no Betis, por conta daquele imbróglio lá de transferência do Manchester United e tudo mais, mas desde que chegou, ele vem jogando muita bola na Europa League, né, ele já foi muito impactante pro Betis, né, em resultados ali contra o Nottingham Forest, contra o Lyon recentemente. Ele já está com 6 gols e 2 assistências na temporada. O Antony já não é um cara de dar tantos passes-chave, de criar grandes chances claras, mas ele é um cara muito driblador, né? Então a gente vê ali que ele é um dos maiores, é um dos caras com maiores taxas de acertos em dribles, cara. É muito bom ver o Antony voltando a jogar bem e quem sabe ali ele termine nesse top 10 até o fim da temporada, tá? E ele fica atrás de Saelemaekers, o belga do Milan, que tem 2 gols e 2 assistências, mas pra mim o maior impacto do Saelemaekers é na construção mesmo e inclusive defensivamente, tá, cara? Ele tem 22 passes-chave, 3 grandes chances criadas e ele tem 33 desarmes, cara, na temporada até aqui e 7 interceptações. Só pra você ter uma ideia, o Antony tem 14 desarmes, né? E o Saelemaekers tem 33, então assim, defensivamente ele vem ajudando muito o Milan, isso porque também, né, ele vem jogando mais como um ala direito e não muito como um ponta direita, né? Mas, como eu falei, a gente vai trazer ali as posições dos jogadores mesmo. Então, o Saelemaekers era mais um ponta de origem, ele ainda como ala, né, no seu mapa de calor ali atua muito no ataque, então assim, o Saelemaekers vem sendo muito impactante mais defensivamente que ofensivamente, mas ainda vem jogando muita bola. Na 8ª posição temos Pedro Neto, que já não está no mesmo nível de antes, né? O Super Mundial dele foi absurdo, ele jogou muita bola mesmo. Ele teve uma queda, é verdade, mas ele vem fazendo bons jogos. Irregular, é verdade, né? Contra o Tottenham, por exemplo. Você nem lembra do Pedro Neto em campo, né? Apesar do Chelsea ter ganhado o jogo, então assim, foi uma partida ruim. Na derrota ali pro Sunderland, cara, recentemente também, ele deu assistência, mas não achei que ele jogou bem, tá? Mas tem alguns jogos sim que o Pedro Neto vem sendo muito impactante e ajudando muito o Chelsea. Ele ainda é o titular do time, né? O Estevão vem fazendo seus golzinhos, mas o titular ainda é o Pedro Neto e jogando muito bem. Ele também pode jogar pela esquerda, inclusive, mas a maior parte das partidas ele fez na direita. Tem 3 gols e 2 assistências na temporada. À frente dele temos Ryan Cherki. Pois é, ele não começou tão bem a temporada, ele tava machucado também, né? Mas desde que voltou, ele vem sendo muito impactante no Manchester City, cara, dando assistências ali cruciais pra vitória. Ele tem até aqui na temporada 5 gols e 8 assistências, tá jogando muito bem mesmo, merece aqui essa vaguinha e até eu imagino que ele vai terminar um pouco mais acima dessa lista, tá? Não vai ficar aqui nas posições mais baixas não desse top 10, porque o Cherki tá impactando bastante, vai depender muito de como o Manchester City vai também continuar a sua evolução na temporada, né? Mas sem dúvida, de estilo de jogo, sabe, de esteticamente, o jogo do Cherki é um dos mais impactantes ali dessa temporada, todo mundo tá gostando de ver o cara jogar. Na 6ª posição temos outro jogador do Manchester United. Olha aí a fase do United, hein, cara. Que beleza, de patinho feio, né, de cemitério dos jogadores para agora, né, 3 jogadores aqui nas nossas listas, né. Casemiro entre os melhores volantes, Bruno Fernandes entre os melhores meias ofensivos e agora Mbeumo como um dos melhores pontas direita. E você também pode pensar a mesma coisa. Mas o Mbeumo às vezes vem jogando como um centroavante, né, um falso 9, ou às vezes jogando como um segundo atacante, mas ele é um ponta direita, né, cara. Ele é um ponta direita de origem e pelo mapa de calor ele também sempre cai mais para direita. Você assistindo os jogos, você vê que o Mbeumo fica mais confortável, né? Ele prefere jogar pela direita. E ele vem jogando muita bola, tá? São 6 gols e 1 assistência até aqui. Ele vem construindo muitas chances também, 25 passes-chave, 4 grandes chances criadas. Defensivamente não é um cara que ajuda tanto, mas tudo bem, a gente não precisa cobrar isso dele, né? O que a gente precisa cobrar é que ele decida jogos e ele vem fazendo isso, cara. No empate contra o Tottenham ele fez gol contra o Liverpool, fez gol contra o Brighton. Então assim, jogos bem difíceis, tá? Pro Manchester United, que ele vem jogando muito bem. E ele só não fica mais acima porque também, né, assim como foi em outros tops ali, esse top 5 de pontas direitas tá bem insano. Pra você ter uma ideia, a gente vai abrir esse top 5 com o Saka. Pois é, cara. O Saka tem 6 gols, né? Nenhuma assistência até aqui, mas 6 gols e muitos deles importantíssimos, cara. Ele fez o gol da virada contra o Sunderland, né? No último jogo. O Arsenal acabou tomando empate depois, mas o Saka fez o gol que colocou o time na frente ali, ele tava jogando muita bola. Ele também é um cara que demorou pra engrenar ali na temporada, né? Fez alguns jogos ruins no início, mas já está voltando ao seu grande nível e merece estar aqui nesse top 5. Mas ele fica atrás de Giuliano Simeone, que esse aqui é uma surpresa, assim, absurda, tá? Ele tem 3 gols e 5 assistências na temporada. Se você pegar pelas notas, cara, você vai ver que o Simeone está abaixo de praticamente todos esses aqui, tá? Mas se você assistir os jogos do Atlético de Madrid, você vai ver que o Simeone é o melhor jogador do time, aliado ao Julián Álvares ali, mas não sei, pode ser que ele seja mais impactante até aqui na temporada que o Julián Álvares para o Atlético de Madrid. Ele vem dando assistência, ele vem fazendo gols decisivos, né, em momentos decisivos do Atlético de Madrid. Ele, assim como o Saelemaekers, não é efetivamente um ponta, né, espetadão lá no ataque, ele é mais um meia pela direita ali, que ajuda também na defesa, mas ele é um cara mais ofensivo
ofensivo, 5 defensivo, tem 21 passes-chave até aqui e 28 desarmes, cara, com 11 interceptações. Então é um cara muito participativo defensivamente, é um cara que vem decidindo, vem fazendo isso, né, em um nível maior que o do Salamakers, por exemplo, e por isso ele fica à frente de todos esses jogadores. Juliano Simeone é um dos grandes pontas / meias direitas da atualidade. Na terceira posição temos Greenwood, pois é, o cara que tem toda uma polêmica aí recente, nem tão recente assim também, né, mas enfim, um caso que meio que afundou a sua carreira, e agora ele vem retomando em um alto nível no Marseille, cara, no Olympique de Marseille, né, ele foi o artilheiro da última Ligue 1 juntamente com o Dembélé, e nessa temporada ele vem fazendo muitos gols também, jogando muito bem na Ligue 1, ele tem 9 gols e 4 assistências, e é um cara também mais driblador que construtor, né, ele até tem bastante, tá, ele tem 29 passes-chave, mas o seu diferencial mesmo é a taxas de drible certos ali, enfim, ele é um cara que constrói bastante com carregadas progressivas e dribles, cara. E não sei, pode ser que ele termine mais abaixo, né, pode ser que o Saka passe ele, Pedro Neto, enfim, algum outro ponta direita que até ficou de fora, né, dessa lista aqui, inclusive eu vou trazer alguns nomes, eu acabei deixando de fora o Doué, né, que até nem vem jogando tanto, tem o Solé também, o jogador da Roma ali que vem jogando bem, mas eles ficaram de fora porque o nível dos outros aqui é um pouco maior no momento. E o Greenwood é o top 3 porque o top 2 é Lamine Yamal. Pois é, cara. O Lamine Yamal tem 6 gols e 5 assistências na temporada. Ele perdeu uns joguinhos por lesão, mas já voltou em um alto nível, tá jogando muito bem. Ele foi importante no empate, né, do Barcelona contra o Bruges, apesar do empate ter sido um resultado ruim, né, porque o Bruges é um time bem mais fraco. Enfim, o Lamine Yamal foi importante para esse resultado mesmo assim, tá? Contra o Celta de Vigo ele foi muito bem. Contra o Olympiacos ele já tinha jogado muito bem também, é um cara que tem boas taxas de criação de chances, né? São 6 grandes chances criadas com 22 passes-chave, e o Yamal está no top 3 de melhores dribladores da temporada, junto com Kudus e Mbappé. Forte do Yamal ali vencendo o drible mesmo, e ele é um cara que vem gerando muito jogo pro Barcelona, tá? Naquele jogo contra o Real Madrid, por exemplo, né? Tem aquele grande lance dele que ele mete a bola pro Koundé, o Koundé acaba desperdiçando a chance, enfim, poderia ser mais uma assistência pro Yamal, mais um jogo decidido ali, né? Um pontinho pelo menos garantido. Então ele tem muito desses lances, tá? Ele tá tentando bastante ajudar o Barcelona ali, em alguns momentos não tá sendo possível, mas por conta do time e não dele. Mas o primeiro lugar, né, o melhor ponta direita da atualidade não poderia ser outro, cara, é Olise. O Olise é o segundo maior goleador, né, ele tem 7 gols e 5 assistências, só fica atrás do Greenwood, que tem os 9 gols ali. Mas o Olise é o maior construtor de todos aqui, tá? Ele tem 34 passes-chave e 9 grandes chances criadas. É simplesmente um dos maiores do mundo, tá, nesse quesito. E ele também é muito driblador, tá? Ele tá entre os maiores dribladores da temporada, então ele é o combo completo, cara. Ele é o ponta que dribla bastante, que corta pro fundo, que cruza na área, e também é o ponta que cai muito pra dentro, né, pro meio, pra criar chances. Defensivamente, ele mantém bons números ali, né, 14 desarmes até aqui, números parecidos ali com o Pedro Neto, Anthony Quebal, então ele não fica abaixo em nada, tá, cara? O Olise, ele é um jogador bem completinho, ele executa tudo muito bem e por isso ele merece ser o nosso melhor ponta direita do mundo na atualidade. E claro que você já reparou, né, que acabou a nossa lista de pontas direitas e não temos o Salah, porque, né, cara, uma temporada muito abaixo mesmo, a passada foi excelente, nível bola de ouro, mas essa temporada o Salah tá muito abaixo, virou banco, enfim. Agora a gente nem sabe se ele vai continuar no Liverpool ou não, então não tem como eu colocar aqui nessa lista, né, o Salah nessa lista de melhores da temporada, porque ele não está. E partindo para os pontas esquerdas, né, nós abrimos com o Gakpo. Pois é, o Gakpo tem 4 gols e 3 assistências na temporada até aqui. É um caso de bastante oscilação também, tá? Ele faz alguns jogos muito bons e outros jogos nem tanto, né, cara? Contra o Real Madrid, por exemplo, né, o Gakpo foi um dos piores em campo. Ele talvez o pior em campo seja o Gakpo, tá? E mesmo, assim, eu tô falando dos dois times, tá? O Liverpool venceu o jogo e o Gakpo conseguiu ser pior que muitos jogadores do Real Madrid. Mas tirando essa inconstância, ele fez grandes jogos, cara. Contra o Newcastle, ele fez um bom jogo. Contra o Bournemouth lá no início da temporada, né? Contra o Atlético de Madrid, o Liverpool venceu por 3-2, ele não fez gol, nem deu assistência, mas eu achei que ele fez um bom jogo, tá? Não achei ruim, não. Ele é um cara que vem criando bastante, tá? São 29 passes-chave e 10 grandes chances criadas, um número muito bom. E na nona posição temos Rafinha, cara. Pois é, eu pensei em deixar o Igor Paixão, tá? Na verdade, eu mudei de última hora isso aqui, porque o Rafinha também estava voltando de lesão, assim como outros casos ali. E o Rafinha ainda não engrenou para aquele nível que a gente estava vendo na temporada passada também. Ele ganhou ali uns 2 ou 3 prêmios de melhor jogador da partida, mas foram todos mentirosos, tá, cara? Eu vi essas partidas, o Rafinha não foi o melhor em nenhuma delas. Ele tá ganhando um agradinho da La Liga ali, né? Sendo eleito o melhor, né, de muitas partidas ali, talvez pra hypar o cara de novo, mas não, cara. O Rafinha está voltando a jogar bem
sim, ele tem 7 gols e 3 assistências, mas nada que se compare ao nível que ele estava antes. E eu poderia ter colocado o Gakpo aqui na frente dele, porque apesar de não estar fazendo uma grande temporada, assim como todo o Liverpool, também impactou alguns jogos ali, inclusive pela Holanda. Então, poderia ser uma alteração, mas a projeção é que o Rafinha volte a crescer, né, jogar muito bem. Não é que ele esteja fazendo partidas ruins, ele está jogando bem, mas apenas não está no nível que estava antes, por isso ele fica aqui na nona posição com projeção de melhor assim. Vamos passar pro próximo, que é Pulisic, que é o jogador que menos jogou de todos aqui dessa lista, tá? O Pulisic fez apenas 9 jogos na temporada, cara, enquanto todos os outros jogadores passaram de 10. Mas assim, ele perdeu muitos jogos por estar machucado, né? Ele voltou agora no último jogo contra o Parma, mas o Pulisic nos jogos em que atuou foi muito importante. Ele fez gol e deu assistência na vitória contra o Napoli por 2-1, por exemplo, um jogo chave ali pro Milan. No 3-0 contra a Udinese, ele fez 2 gols e deu uma assistência, então participou dos 3 gols. O Pulisic vinha jogando muita bola, ele tava jogando até mais como um segundo atacante em alguns momentos, mas ele sempre cai mais pra esquerda, tá? Inclusive deixando o Rafael Leão no banco, né? O Pulisic tem 6 gols e 2 assistências e está aqui na nossa 7ª posição. Na 7ª posição temos Yildiz, que também, né, em algum momento ali foi muito bom, tá? Foi talvez o melhor ponta esquerda no início da temporada, mas ele teve uma queda muito grande, cara. O Yildiz tem hoje 3 gols e 4 assistências, né, na temporada, e assim, os grandes jogos deles ficaram lá no início, né? Naquele jogo contra a Inter de Milão, né, que eu já comentei que foi 4-3 pra Juventus, um 4-4 contra o Dortmund também na Champions. Depois disso ele teve uma quedinha, começou a jogar um pouco mal em alguns jogos. Contra o Milan não foi bem, contra o Villarreal, mas ele voltou a jogar bem, tá? Nos últimos jogos ali. É um cara que constrói bastante, né? São 30 passes-chave pra ele. E realmente os nossos pontas esquerdas, né? Você vai ver que estão um pouco acima da ponta direita, tá, cara? Enfim. Na 6ª posição temos Jeremy Doku. Cara, se a gente fosse pegar só o que ele fez contra o Liverpool, ele estaria mais acima nessa lista, né? Porque foi uma partida absurda que fez o Doku ali contra o Liverpool. Mas pegando o todo da temporada, ele fica ainda atrás de alguns outros nomes. Mas o Doku, cara, tem 3 gols e 4 assistências. O forte dele é o drible, né? Ele também está no top ali de maiores dribladores da temporada. Pra você ter uma ideia, ele tem 46 dribles certos até aqui, né? Ele só vai perder mesmo pra Yamal, Kudus e Mbappé, tá? Do resto ele tá na frente de todo mundo. Tem 35 passes-chave e 7 grandes chances criadas. Então, além de driblar bastante, ele tá criando muitas chances, né? Dando passes decisivos. O Doku tá sendo um jogador absurdo, tá, cara? Merece estar aqui no nosso top. Na 5ª posição temos Kvaratskhelia, que até às vezes tá jogando como um ponta direita, tá? Mas ele é um ponta esquerda, né? Não tem como eu colocar o Kvara no top de ponta direita, sendo que ele é um ponta esquerda e vai jogar mais nessa função, enfim. Durante a temporada ele vai atuar mais como ponta esquerda do que direita. E até aqui o Kvara tem 3 gols e 3 assistências, não tem partidas tão memoráveis, mas ele vem jogando muito bem, tá? Pelo PSG. Jogou bem naquele jogo contra o Leverkusen, contra o Lyon, né, que eu já comentei lá pro Vitinha também, pro Nuno Mendes. O Kvara é um cara muito driblador também, né, mas nessa temporada, pelo menos até aqui, ele não tem tantas taxas, assim, de dribles certos. Pra você ter uma ideia, né, o Doku tem 46 dribles certos até aqui, o Kvara tem 18, então assim, é uma diferença absurda. Mas o forte do Kvara é a finalização, né, cara, ele tem uma finalização muito forte mesmo, de fato, mas assim, eu quero dizer que é uma finalização muito boa, né, muito eficaz. Ele é um cara muito oportunista, não é só um ponta rápido e driblador que vai criar chances ali, apesar dele fazer isso muito bem também, mas ele é um cara um pouco mais decisivo que o Doku e por projeção eu coloco ele aqui à frente, tá? Eu acho que ele vai terminar a temporada sendo mais impactante, né? Um jogador melhor que o Doku. Na 4ª posição a gente deixa um pouco a projeção de lado porque vai ficar Marcus Rashford. E cara, não tem como. O que o Rashford tá fazendo é absurdo, tá? Ele tem 6 gols e 7 assistências. São os melhores números ofensivos até aqui desses pontas, tá? Ele tem 28 passes-chave, 5 grandes chances. Vem sendo importante em momentos-chave para o Barcelona, tá? Em grandes jogos ali. Ele foi contratado, né? Pra talvez ser um reserva ali, jogar quando o Rafinha não conseguisse jogar, enfim, ser um cara pra suprir as posições de ataque. Mas Lewandowski machucou, o Rafinha machucou, até o Yamal acabou se machucando, então o Rashford tá sendo muito utilizado e tá sendo muito eficiente, tá, cara? Ele tá, assim, suprindo muito bem ali os espaços deixados pelos craques do Barcelona. E abrindo o nosso top 3, nós temos Semenyo, cara. Sim, eu te peguei de surpresa agora, você não esperava ver o Semenyo aqui. Ele é um cara que pode jogar mais pra direita, né? Ele já jogou, inclusive, em alguns jogos dessa temporada pela direita, mas ele tem mais partidas escalado pela esquerda. E o Semenyo tem 6 gols e 3 assistências numa Premier League dificílima, tá? Uma Premier League em um altíssimo nível que tá esse ano. E, cara, ele começou muito bem a temporada, ele fez aqueles 2 gols do Bournemouth, né, na derrota contra o Liverpool por 4-2, mas assim, o jogo tava 2-0, o Bournemouth chegou a empatar em 2-2, né, com gols dele ali. As últimas partidas dele até nem têm sido tão boas assim, né, contra Manchester City, contra Aston Villa, por exemplo, mas no todo da temporada o Semenyo vem sendo muito impactante. Ele de algumas temporadas, tá, já vem sendo um jogador muito bom, muito impactante mesmo.
Ele é um grande driblador também, né? Não é um cara tão construtor assim, ele é mais finalizador mesmo de jogadas, tá? Ele dribla e tenta finalizar, tanto que ele só tem 13 passes-chave ali, mas em questão de drible, ele tem 22 dribles certos. É um cara que tava explicando a boa campanha que o Bournemouth vinha fazendo, inclusive figurando ali, né, as posições de cima, né? Chegou a ser segundo colocado na Premier League. Então, assim, agora com a queda que o Semenyo teve nesses 2 últimos jogos, né, talvez explique um pouco a queda do Bournemouth também. Então, esse é o nível de impacto do cara. O cara tava carregando o Bournemouth pras partes de cima da tabela. Talvez eu tenha colocado ele muito alto aqui, né, um top 3 talvez seja demais pro Semenyo, principalmente pensando em projeção, porque, bem, Doku, Kvaratskhelia, Rashford, né, tem competições europeias para jogar com seus times. O Bournemouth não tem, então provavelmente eles vão ter mais palcos ali e vão acabar passando o Semenyo. Mas eu preferi deixar ele aqui porque no momento o Semenyo é o terceiro melhor ponta esquerda do mundo. E o segundo é Vinícius Júnior. Pois é, cara, o Vinícius Júnior, apesar dele estar fazendo o melhor início dele no Real Madrid com 5 gols e 4 assistências, cara, na Champions ele fez 4 jogos com nenhum gol e nenhuma assistência. Então na Champions League ele não está sendo nada impactante, tá? E até em jogos da La Liga ele não vem jogando tão bem, não. Ele perdeu o pênalti contra o Valência, no último jogo contra o Raio Vallecano ele não jogou bem também, mas se a gente focar nas coisas boas do Vini na temporada, né, a gente vê que sim, ele é muito impactante, tá? Ele fez aquele bom jogo contra o Barcelona, apesar de eu achar que muita gente exagerou, tá? Que ele fez uma grande partida, não, foi simplesmente um bom jogo, tá? Mas ele jogou bem, né? É isso que a gente tem que contar. Contra a Juventus ele fez a jogada do gol do Bellingham, ele teve aquele jogaço contra o Villarreal em que ele fez 2 gols, né, na vitória por 3-1, então Vinícius Júnior vem sendo muito impactante e merece sim estar na segunda posição dos pontas esquerdas da temporada. E na primeira posição não teria como ser outro, né? Provavelmente você não viu ele até aqui nessa lista, sabe que estou falando de Luiz Dias, cara. E é o Bayern de Munique aqui doutrinando, né? Tivemos na ponta direita o Olise e agora na ponta esquerda o Luiz Dias. E, cara, o colombiano tem 11 gols e 5 assistências até aqui. Desculpa, não tem nem comparação com o Vinícius Júnior, com o Semenyo, com o Rashford, com o Kvaratskhelia, com ninguém, tá? O Luiz Dias é disparado o melhor ponta esquerda da atualidade. Eu acho que essa posição aqui, né, a de ponta esquerda, é a que mais tem vantagem do primeiro para os outros colocados. Ah, o Guerri ele está acima de Magalhães e Van de Ven. Na minha visão tá, beleza. Se você pegar os goleiros lá, vai Raya ou Courtois, dependendo de quem você achar que tá fazendo uma temporada melhor, não tem tanta diferença assim também de um pro outro. Laterais, enfim, qualquer outra posição, cara, não tem. O Luiz Dias está muito acima dos outros pontos. Ele, assim, o impacto dele é surreal. Ele tem 32 passes-chave, além desses gols que eu falei, né, de ser o maior goleador e o maior assistente entre os pontas esquerdas. Ele tem 32 passes-chave, 7 grandes chances criadas, 25 dribles certos. Ele tem 14 desarmes e interceptações somados. Não dá, cara, em todos os quesitos do jogo, o Luiz Dias é o melhor ponta esquerda. Não tem nem conversa aqui. Vamos partir pro centroavantes que, né, vão poupar tempo, né? Então chegamos na nossa última lista, cara, e essa lista aqui de centroavantes foi até um pouco difícil de fazer, não por estar em um alto nível, tá? Na verdade foi por achar centroavantes para colocar aqui, porque, cara, os centroavantes não estão brilhando tanto. Tem 3, né? Tem 3 que a gente sabe que estão brilhando muito, que são os 3 melhores jogadores do mundo, mas o resto está muito abaixo e não estão se destacando tanto quanto outros jogadores de outras posições, por exemplo, mas tá, vamos lá. Começando a lista temos Lautaro Martinez. O Lautaro quase ficou de fora aqui dessa lista, tá? Eu pensei em colocar outros jogadores, tá? Eu quase coloquei, na verdade, a gente tinha ali o Guirassy pra colocar aqui, tinha o próprio Thuram, que é do time do Lautaro, né? Tinha o Voltemade do Newcastle, que também vem fazendo boas partidas, tinha o Ekitike, por que não, do Liverpool, né? Que, assim, começou a temporada muito bem, agora teve uma queda absurda, mas pelo começo de temporada você poderia fazer um balanço e colocar o Ekitike aqui, mas eles ficaram de fora porque esses outros 10 nomes eu acho que encaixam melhor, tá, cara? Estão desempenhando um pouco melhor no todo da temporada e o Lautaro é um deles. O Lautaro tem 8 gols e 2 assistências. Desses 8 gols, né, divididos ali, 4 na Série A e 4 na Champions. Ele não tá fazendo, assim, grandíssimos jogos, tá? Ele vem fazendo gols, mas não está fazendo grandes jogos assim, né? Tanto que ele tem 18 passes-chave ali, né? Não é um número tão elevado pros padrões que ele mesmo já apresentou. Mas é um cara que vem sendo, sim, muito decisivo ali em alguns jogos para a Inter de Milão e tem muita projeção de melhora, né? Na Champions ele tem 4 gols em 3 jogos, então isso é excelente. É o que basicamente faz o Lautaro estar aqui, não o Guirassy, Thuram e etc. É esse desempenho na Champions e ele pode melhorar ainda mais durante a temporada. Na nona posição temos João Pedro, um cara que, assim, no início da temporada estava brigando ali no topo, né, como um dos melhores jogadores do mundo. Ele fez um início de temporada muito bom no Chelsea, mas depois ele teve uma queda, cara. Ele fez alguns jogos bem ruins ali, né, uns 3, 4 jogos seguidos ruins. Ele foi expulso na Champions contra o Benfica, por exemplo, enfim. Não jogou bem, mas agora ele voltou a jogar bem, né, fez o gol da vitória contra o
Tottenham, fez gol no último jogo contra o Wolverhampton. Então, né, um começo de temporada muito bom e nesse momento, voltando a jogar muito bem, João Pedro merece estar na nona posição, mas ele fica atrás de outro brasileiro que é o Igor Thiago. Pois é, cara, uma das gratas surpresas aí da temporada. Eu só esqueci de comentar, né, o João Pedro tem 4 gols e 3 assistências até aqui. O Igor Thiago tem 9 gols, nenhuma assistência, tá? Mas ele é um centroavante, então vamos focar nos 9 gols do Igor Thiago, que são absurdos, tá? Ele fez 2 gols contra o Manchester United, gol da vitória, inclusive. Ele fez gol da vitória contra o Liverpool. Ele fez os gols da vitória contra o Newcastle, né, no último jogo. Então, o Igor Thiago vem sendo muito decisivo. Ele merecia uma vaga na seleção brasileira, já falei sobre isso, né, recentemente na aba comunidade. Eu não sei quem iria sair, tá? Né, se vai ser Vitor Roque, se vai ser Richarlison, se vai ser João Pedro, inclusive, mas qualquer um dos 3 merece sim deixar um espaço pro Igor Thiago, pelo menos em uma convocação. Então, eu não tô dizendo que ele tem que estar na Copa do Mundo, tá? Não é isso que eu tô falando, que o Igor Thiago tem que ir pra Copa do Mundo e esses 3 caras não. Claro que não, o João Pedro tem que estar na Copa do Mundo. Mas em uma convocação, eu acho sim que qualquer um dos 3 poderia, né, ceder espaço, né, dar lugar pro Igor Thiago ser testado. Porque ele vem jogando muita bola, vem sendo decisivo em um alto nível. Na 7ª posição temos Osimhen, que também é um dos jogadores de ligas periféricas ali que eu acabei colocando aqui nessa lista. E o Osimhen está também, principalmente, pelos jogos da Champions, tá? Porque na Liga Turca, né, cara, ele não vem jogando tão bem. Ele tem 3 gols na Liga Turca e na Champions ele tem 6. Então ele tem 3 jogos na Champions e 6 gols. São 9 gols na temporada. Ele fez o hat-trick contra o Ajax, né, 3-0 ali pro Galatasaray. Ele fez o gol da vitória do Galatasaray sobre o Liverpool, então é um outro adversário impactante ali. E o Osimhen é um cara que também eu não entendo porque está no Galatasaray, porque ele tem bola, né, pra estar jogando em qualquer clube europeu, tá, cara, assim, qualquer mesmo, tá? Ele poderia estar em qualquer time que ele iria render muito bem. Ele é um centroavante muito bom, é jovem ainda, né, tem 26 anos, então ele tem muito espaço, muita idade ainda pra estar de volta à Europa, estar em grandes times de novo, e ele prova, né, jogando muito bem pelo Galatasaray na Champions League. Mas ele está atrás de Aubameyang, pois é, cara, que surpresa também, porque assim, o Aubameyang estava meio que aposentado lá na Liga dos Camelos, né, que muita gente critica tanto, que é a Liga da Arábia Saudita, né, ele estava jogando lá, você provavelmente nem lembrava mais dele, só que ele voltou nessa temporada pro Olympique de Marseille, ele está com 36 anos, e ele está jogando muita bola, tá, ele tem 5 gols e 5 assistências na temporada. O Aubameyang é um cara mais de gols mesmo, né, um cara mais finalizador, mas ele está dividido ali, cara, 5 gols e 5 assistências, jogando muito para o coletivo também. São 14 passes-chave, 5 grandes chances criadas, ele vem sendo decisivo em momentos importantes ali para o Olympique de Marseille, né, na Champions, por exemplo, ele tem uma partida absurda contra o Ajax, né, 1 gol e 2 assistências no 4-0, e ele só fica de fora do nosso top 5 porque tem um outro argentino, né, fazendo muita coisa nessa temporada, e tô falando de Joaquim Panicelli. Sim, cara, o Panicelli é o centroavante do Strasbourg, que, como eu citei anteriormente, né, tinha o Valentim Barco, né, na lista de meias centrais também, vem fazendo uma grande temporada esse time francês, e o Panicelli tem simplesmente 10 gols na temporada até aqui, e ele vem fazendo gols em jogos difíceis, né, contra adversários difíceis que o Strasbourg vem enfrentando, contra o PSG, por exemplo, cara, o jogo foi 3-3, né, o Strasbourg conseguiu empatar, e ele fez 2 gols, ele fez gol contra Lyon, fez gol contra o Mônaco, enfim, ele vem jogando muito bem, vem fazendo seus gols. A projeção é que ele não termine nesse top 5, né, muito provavelmente o Aubameyang, ou o Osimhen, ou o Lautaro mesmo, né, um outro argentino ali, vai acabar passando ele, porque ele está jogando no Strasbourg, e não tem tanto destaque assim, tá disputando a Conference League, mas até o momento eu tenho que reconhecer sim Panicelli como um dos principais atacantes centroavantes ali do mundo, né, e no nosso top 5. Na 4ª posição temos Julian Álvares, que tem até menos gols que o Panicelli, né, são 9 gols, mas ele tem 4 assistências, e o Álvares tem um nível de enfrentamento maior que o Panicelli, né, então é óbvio que ele estaria aqui no nosso top 4, vem sendo muito importante, né, cara, ele foi muito impactante naquele jogo contra o Real Madrid, por exemplo, que eu acho que fica mais na memória das pessoas. O Julian Álvares é também um dos centroavantes que mais contribuem com o coletivo, ele tem 35 passes-chave e 8 grandes chances criadas, é um cara que sai bastante da área, se movimenta bastante, é um jogador muito bom, tá batendo falta, inclusive, né, fez aquele golaço de falta recentemente, um jogo absurdo, né, cara, contra o Rayo Vallecano, que ele fez um hat-trick, né, no 3-2 do Atlético de Madrid, mas não teria como o Álvares entrar no nosso top 3, porque você já sabe qual é o nosso top 3, né, cara, e eu nem sei se eu vou ficar escondendo a ordem aqui não, talvez eu mostre os 3 de uma vez, porque é claro que eu tô falando de Haaland, Mbappé e Harry Kane, e cara, eu nem vou ficar perdendo tanto tempo aqui, o vídeo já tá enorme, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa disputa, Harry Kane, Mbappé e Haaland, tô deixando outro vídeo aí no card em que eu comento um pouco mais sobre isso, tá? São os 3 melhores jogadores do mundo. Eu não sei, o Haaland talvez pelas últimas partidas até acabe passando o Mbappé, né? Mas o Mbappé também tem bastante crédito, né, cara? Ele fez o gol contra o Barcelona, ele também apareceu em grandes jogos ali, então o Mbappé ainda merece, sim, ser citado aqui como segundo, vai? Apesar do Haaland estar decidindo na Premier League, que é uma liga mais difícil, e também nos últimos jogos ele estar jogando melhor, inclusive que o Kane, tá? O Haaland nos últimos jogos está
sendo o melhor centroavante do mundo, mas no todo da temporada eu acho que a ordem fica bem assim, tá? Kane em primeiro, Mbappé em segundo e Haaland em terceiro, fechando assim o nosso top 10 de centroavantes e fechando o nosso vídeo de hoje. Cara, se você gostou do conteúdo, eu peço que você deixe o like aí embaixo, tá? Porque isso aqui deu muito trabalho, né? Pesquisar ali os números, né? Lembrar de atuações de cada um deles ali pra formar esse top. É muito difícil, tá? Você deve ter visto que é bem difícil você fazer um top pra cada um, então assim, critica o que tiver que criticar, mas eu também peço a sua crítica junto com a inscrição no canal, porque você vai acompanhar mais conteúdos como esse. Tem outros conteúdos que eu estou planejando também, né? Soltar em breve, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, cara, se inscreve aí, ativa o sininho e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.